Boa noite, quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011, na Odivelas TV, e, por ser quarta-feira, temos mais uma fórmula resolvente. Hoje, o nosso tema aqui em conversa será a greve, concretizada há cerca de 2 semanas, nos serviços municipalizados de Loures, que afetou os 2 concelhos e afetou significativamente os 2 concelhos de Loures e de Odivelas. Temos hoje para conversar connosco, e começando pela minha ponta esquerda, o José Barão das Neves, Paulo Gonçalves, Maria de Fátima Amaral, e depois aqui à minha direita, Luís Martins e José Oliveira Dias. Meus senhores, a todos muito obrigado e bem-vindos a mais esta conversa, que eu pretendo que seja de facto uma conversa entre opiniões divergentes necessariamente, naturalmente divergentes, mas cuja conclusão eu gostaria que pudesse resultar, em alguma ideia sobre alguns pontos. Eu vou aqui referir alguns pontos. Vamos falar de greve, embora uma greve localizada no Conselho, mas as leis da greve são as leis da greve. Os direitos dos trabalhadores, o prejuízo para os utentes e para a população que resulta da efetivação de greves, uma pseudo-contradição, não sei se pseudo ou não sei se contradição, mas fica aqui para a conversa destes nossos companheiros, é que quanto maior é o prejuízo para a população, maior é o êxito da greve. Ora bom, isto são aspectos que ficam agora aqui assim levantados, têm evidentemente um ponto de vista genérico, mas eu peço aqui aos meus companheiros da noite de hoje que tentem centrar as suas preocupações e as suas observações naquilo que é a nossa localização geográfica. Portanto, estamos em Odivelas, Concelho de Odivelas, é esse que nos preocupa neste momento prioritariamente e, portanto, é sobre as questões do Concelho que eu gostaria hoje de ter mais centrada toda esta problemática. Como é habitual, os 2 primeiros minutos da conversa são para um tema genérico, para um ou vários, são para temas genéricos que os nossos companheiros trazem para a discussão. Já sabem que a discussão é livre, que se podem interromper. A única coisa que eu peço para que o tempo, principalmente, há 2 razões centrais pelas quais eu peço a vossa atenção, porque têm influência direta no resultado do trabalho que aqui estamos a fazer. Uma é não se atropelarem nas intervenções, porque isso prejudica enormemente a audição em casa e o entendimento daquilo que se diz em casa. E, por outro lado, também perturba muito o controle aqui dos tempos, que eu vou fazendo com alguma liberdade, digamos assim, mas tentando manter uma situação tão de igualdade quanto possível entre todos, e eu espero, portanto, do vosso espírito de cidadania, que foi aqui discutido a semana passada, espero que respeitem esses aspectos e, portanto, se comportem devidamente.
E para começarmos, vamos começar pelo Barão das Neves, com o tema genérico, os 2 minutos de questões genéricas, questões pessoais. Barão das Neves. Muito boa noite a todos. Se me permitem, uma boa noite especial à Fátima Amaral, que já há algum tempo não via por aqui, por esta redundância, e que é uma pessoa que eu gosto sempre de ver aqui, me merece o máximo apreço. Eu tenho 2 temas no tema livre. O primeiro tema, para dizer de uma iniciativa que está a decorrer no nosso Conselho e que diz que tem por título Eu dou um livro para um sorriso de uma criança moçambicana e você, uma iniciativa que é da Biblioteca Municipal de Odivelas e também do Núcleo da Pontinha, e que todos nós podemos contribuir para ajudar uma iniciativa que é também da Associação Queringana, eu não sei ler isto, o Queringana, penso que é assim que se diz, e todos nós temos livros em casa que se calhar às vezes não nos fazem falta, mas que podem fazer falta a muita gente. E portanto, eu como vou apoiar, convido todos os que me estão a ver e todos os que estão aqui também a deixarem alguns livros para as crianças moçambicanas, porque esse que é importante, podemos contribuir. O segundo ponto tinha que ser sobre a ordem do dia, como se costuma dizer, que é a moção de censura que o Bloco de Esquerda resolveu anunciar que ia apresentar, sem conhecer, e penso que ninguém conhece, haverá algumas pessoas que conhecem o conteúdo da mesma. Essa moção está à partida chumbada, segundo anunciaram os outros partidos no Parlamento, mas havia aqui 2 fatores que eu gostava de registrar em relação a esta iniciativa. O primeiro era andar uma série de gente a dizer que ia apresentar eu, apresentas tu, e o Bloco de Esquerda resolveu antecipar-se e apresentar. Há aqui diversas leituras políticas em relação à apresentação, e é conforme as pessoas que fazem a análise política fazem essa leitura. Eu, para mim, só gostava de deixar aqui uma referência, é que em todos os partidos, pelos vistos, o Bloco de Esquerda costumava criticar o sistema partidário português, mas pelos vistos, em relação a esta moção de censura, acabam de pedir a demissão 2 dirigentes da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda. De seus nomes, Isabel Faria e Paulo Silva, porque dizem que não foram consultados e, portanto, o partido e o partidarismo existem todos e não é só nos outros. Para terminar, dizer que parece que já se anunciam mais moções de censura de outros partidos. Então, Barão das Neves terminou, enfim, vamos dizer que terminou nos seus 2 minutos. Paulo Gonçalves. Faltavam 5 segundos. Boa noite a todos, boa noite ao painel. Hoje trago 2 temas atuais, um de ontem, não estou enganado, ou de ontem, e hoje de outro, está fresquinho. Agradecer, em primeiro lugar, à direita e este governo, PS, continuar com as práticas de direita, de ter batido um novo recorde, 10,8% no desemprego, portanto, é bom, portanto, é sinal que os portugueses cada vez mais vão estando contentes com estas políticas e com este governo, e chegou a hora de uma mudança radical, porque está visto que as políticas que vêm à direita não servem e não vão servir os portugueses, e isto é uma razão clara. 10,8%, estamos a falar de mais de 1 milhão de portugueses que estão no desemprego. 10,8% numa população de 10 milhões, 10,8 são 10,8. 10,8 são 600 e poucos. Fora os que não estão registados, fora os que não estão registados. Eu não interrompi ainda. Eu por acaso tive atenção à notícia. São 690 mil pessoas. Esses são os oficiais, mas aos não oficiais e aos clandestinos também. Têm que, atenção. Outro grande tema é mais uma vitória da liberdade sindical. Estes anos todos envolvidos, desde que caiu a ditadura, nestes 36 anos temos que combater as várias atitudes fascisantes que estes governos ao longo deste tempo têm vindo, e dar aqui uma saudação muito especial do Bloco de Esquerda a José Manuel Marques, que foi absolvido da desobediência, segundo motivou a sua detenção pela PSP no dia 18 de janeiro, num plenário da Frente Comum de Sindicatos,
aqui o nosso apoio a todos os camaradas da Frente Comum e, mais uma vez, o Tribunal veio a julgar e a decidir a favor, novamente, da liberdade sindical e aqui fica, mais uma vez, mostrado que não é por se governar e atropelar a lei que temos ainda juízes e temos ainda alguma confiança de que estas situações estão a ser atacadas e vão terminar com uma mudança, como disse no início, numa viragem radical, deixando estas políticas de direita de lado. Maria Fátima. Boa noite a todos, boa noite ao painel. É com muito prazer que estou aqui, de alguma forma, de volta. E gostaria de pegar nas palavras do Paulo Gonçalves relativamente ao meu camarada do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, José Manuel Marques, que de facto tinha sido detido e foi finalmente absolvido pelo Tribunal de um crime que dava para perceber que não cometeu, até pelo visionamento das imagens. Também referir aqui a importante luta dos trabalhadores do setor dos transportes que se tem desenvolvido nestas 2 últimas semanas por todo o país e o êxito que esta mesma luta tem tido contra as políticas que têm sido decretadas por este Governo, e nomeadamente políticas que visam cortar e fazer recair sobre os trabalhadores as incidências da crise. E também referir, por último, tudo aquilo que se está a passar no mundo árabe, nomeadamente os últimos acontecimentos ocorridos no Egito, e toda uma janela de democracia que se abre nos países árabes, em toda aquela civilização tão antiga e tão importante naquilo que é a nossa referência enquanto país também. Então, Luís Martins. Boa noite a todos. Antes de mais, gostaria precisamente de dar as boas-vindas no regresso da Fátima Amaral, que esperemos que seja por muitas mais vezes. Eu por acaso é a primeira vez que ouço há muitas semanas, e há muito tempo que eu já não ouvia atitudes fascisantes. Eu gostei bastante do termo, das atitudes fascisantes. É de apontar, é de utilizá-las já no futuro. Mas realmente, aquilo, e agora permita-me a correção, pese embora eu considerar que é um número absurdamente elevado, 690 mil desempregados, que é aquilo que neste momento estamos a falar, 10%, são 11, qualquer coisa de população ativa, independentemente de tudo, são 11, qualquer coisa, o que é demasiada população para um governo que, nas últimas eleições legislativas, já dizia que queria criar 400 mil empregos. É claro que criou 400 mil empregos e, entretanto, perdeu 690 mil. Portanto, aliás, perdeu mais ainda. Portanto, é deste governo que estamos a falar, do governo do Sr. José Sócrates, o qual já tem uma censura, eu acho que é a nível nacional. Não são só as greves que demonstram. Acho que qualquer pessoa hoje em dia já percebe da censura nacional ao Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates e, entretanto, a todos os atos e não atos que o mesmo tem vindo a tomar no seu governo. Efetivamente, é de lamentar que nestes últimos atos de demonstração sindical sejam a população que utiliza realmente os transportes que tem mais sofrido. Infelizmente são esses que sempre sofrem. Não é quem vai normalmente a Lisboa de carro, porque essa pessoa vai sempre de carro, portanto é só levantar-se um bocadinho mais cedo. Mas são aquelas pessoas que muitas vezes não têm carro, esses sim, são aqueles que sofrem e ficam penalizados muitas das vezes por um dia de trabalho, ou 2 ou 3 dias de trabalho. Esses sim, aqueles que ganham 600 e 500 euros por dia e por mês, esses é que vêm reduzido, esse menos um dia, menos 2 dias, menos 3 dias que não conseguiram chegar ao trabalho. Infelizmente não temos outra forma de operar. Eu, por acaso, lembro-me de um amigo meu, e já que estamos a entrar na questão da greve, aliás, eu já podia aproveitar aí... 2 minutos. Então eu depois adianto essa questão. Oliveira Dias. Muito obrigado, quero cumprimentar os colegas de painel e nestes 2 minutos queria começar também por um tema internacional, designadamente aquilo que parece ser a luta pela liberdade de alguns países em África. E eu, sinceramente, não sendo anti-americano, cada vez que vejo o Presidente dos Estados Unidos da América
a apoiar um povo de um qualquer país, num processo revolucionário qualquer, fico logo muito desconfiado. Porque toda a gente sabe que os Estados da América potenciam e alimentam revoltas em países estratégicos quando querem lhes apetece. E depois aparecem publicamente a apoiar essas revoluções. No caso do Egito, a minha grande preocupação tenho muitas dúvidas que se esteja a caminhar para um processo de democratização daquele país. Repare-se que o poder está nas mãos das Forças Armadas, já antes estava. O ótimo Mubarak era o general, enfim, consentido pela estrutura militar à frente do país, e a Fraternidade Islâmica, ou Irmandade Islâmica, qualquer coisa assim parecida, tem muitas ideias, menos a democratização do país. E, portanto, vamos ver como é que isso vai evoluir, e eu tenho, de facto, grandes preocupações com tudo aquilo que está a passar. Não querendo aqui fazer uma apologia das ditaduras, o certo é que, enfim, as revoluções que estão aí a seguir não apontam exatamente no caminho da democracia, como nós tivemos há 30 e poucos anos aqui em Portugal, em que efetivamente a Revolução foi a origem do processo de democratização do país. Um tema nacional, para dizer que não no anterior, mas no penúltimo Forma Solvente, aqui falámos da noite eleitoral e do voto expiatório, que como eu titulei, aquela história do cartão do cidadão. Entretanto, começámos a ter notícia dos desenvolvimentos daquilo que foi ordenado em termos de averiguação, o que é que se passou, e tal como eu desconfiava, houve dois fatores que concorreram para que se gerasse aquela confusão, independentemente dos fatores técnicos. Foi, portanto, os cidadãos que, ao fazerem o seu pedido de cartão de cidadão, não tinham a sua freguesia atualizada e, portanto, ao atualizarem a freguesia, aquilo generou logo numa alteração do número. E a outra foi uma coisa que não lembra a ninguém, que é os CTT alterarem, por conveniências de serviço, os códigos postais que estão na base também da aferição ou da alocação das pessoas em termos de mesas de voto. Enfim, neste caso, rolaram cabeças, houve culpados, a culpa não morreu solteira, e tal como eu previa também, há aqui um despacho de um decisor político, designadamente a Secretária de Estado, que não foi cumprido pelo Diretor-Geral, que tinha a incumbência de... Ele não desmentiu. A incumbência de o concretizar. Não desmentiu. 2 minutos. Já cheguei aos 2 minutos? Vai-me perdoar, mas eu vou ter que dizer aqui duas coisinhas, também, não leva mal, e depois pode-me descontar. Eu também vou dizer uma. A primeira é que não ficou claro se a Irmandade Islâmica é apoiada também pelos norte-americanos. Não é não. Pronto. Não é não. Isso também claro interessa. Claro que não. É que isso também interessa esclarecer, porque às vezes podia apoiar toda a gente. Já agora gostava de saber então que o voto expiatório que foi não arranjado. ficou claro. Portanto, a Irmandade Islâmica não é apoiada pelos americanos, isso aí já me deixa mais sossegado. A segunda é que este seu amigo tirou o cartão de cidadão, que está aqui, que é isto que aqui está. Não mudou de freguesia, porque eu moro na Póvoa de Santo Adrião, já lá vão desde 1977, não mudei de freguesia, e portanto isso que está a dizer não corresponde à realidade. Corresponde à realidade é que este seu amigo mudou de número de eleitor, contrariamente àquilo que foi dito na altura. Não nos foi informado nada, absolutamente nada, quando tiramos o cartão de cidadão, que alteramos o nosso número de eleitor. Não recebemos nenhuma comunicação. Nem sempre altera o número de eleitor. Desculpe? Nem sempre altera o número de eleitor. Desculpe, mas não foi nenhuma informação. Se sim ou não, devia ter sido informado. Milhares de portugueses que pediram cartão e mantiveram os números de eleitor. Mas está aqui um caso que não manteve. Desculpa. Mas está aqui um caso que não manteve. Mantiveram o mesmo número de eleitor. Mas está aqui um caso que não manteve. Oliveira Dias, mas houve milhares que não mantiveram e que não puderam votar. E falta a responsabilidade política. Talvez aí... E falta a responsabilidade política. Bom, vamos lá ver o voto expiatório que alguém arranjou... Não é o nosso tema de hoje e vocês já passaram muitos 2 minutos. Alterava ao terceiro lugar. Para mim não é isso que está em causa. Só queria dar o meu contributo quanto a isto. O voto expiatório serem os CTTs é engraçado. Sou recenseada em Odivelas, desde que há recenseamento eleitoral, portanto, em 74, 75. Já vivo em Odivelas há 44 anos. 75. Sempre tive o mesmo número de eleitor, J224. Não fiz cartão de cidadão, não mudei de residência, não alterei coisíssima nenhuma. Fui deslocada, deixei de ter aquele número de eleitor,
fui deslocada de secção de voto sem saber porquê. E o código postal é o mesmo? É tudo igual. É tudo É que igual. os CTT volta e meio mudam os três números. Não vamos agora, não vamos entrar nesse. O meu pai Não é diga o que é número mentira, porque em caminhos. Famões mudaram o código postal. Não, o meu pai Isso é o número testemunho. Foi caminhos. acrescentado, não A minha é mãe é o número Eles mudaram o código caminhos. postal em Famões, portanto não é Eles assim continuam tão... no mesmo sítio e eu mudei de sítio. Portanto, eu suponho que terei sido eleita, ser um caso especial, provavelmente. Não sei o que é que foi, mas o que é facto é que isto aconteceu. Sem Fátima, qualquer explicação. Mas Fátima, votaste? Chegaste a votar. Obviamente, Vamos sim. só dar Mas houve muita gente que não conseguiu. Sim, Vamos mas só é dar melhor que eu não Isso é me momento ao nada, Paulo, não é? vamos só Isso dar é um momento lamentável. ao Paulo Gonçalves, Esse. porque tem É que qualquer os coisa a códigos acrescentar postais também, não e vamos foram fechar, alterados, estes códigos postais existem há vamos 5 anos. fechar As eleições foram tema, este ano. este período. Portanto, há uma responsabilidade política que já foi Que assumida. não é assumida. A política não é assumida, que era Ao qual administrativa. há uma obrigação legal de informar qualquer cidadão da alteração do seu número de eleitor, que não foi feito, foi assumido. Exatamente. Porque o código postal foi acrescentado, não foi alterado, porque Odivelas é 2675, código postal, Certo. e foi acrescentado os últimos 3 números, Exato. porque infelizmente Localização. as pessoas às vezes não sabem onde é que moram, não sabem a morada. Há muita gente assim, e a gente faz o favor E esses 3 dígitos não fazem parte do código postal? fazem, mas a responsabilidade não é dos CTTs, é que isto arranja um voto expiatório, que aos CTTs não é. É um governo que é incompetente e tem pessoas incompetentes à frente. Pronto, É o mesmo vamos, ministro dos esta é a radares. realidade. vamos É o fechar mesmo este ministro dos período. radares que estão a variar. É radar, Vamos- desde radares a Fátima. submarinos, temos nos governos Paulo, destes últimos 36 pronto, anos. está que feito o tem sido esclarecimento, espetáculo. vamos fechar Agora, este não digam período que é os antes da CTTs, ordem do isso dia. é guardar o chão. Vamos fechar Já existe há 5 anos. este Não período falem antes da ordem do dia submarinos. Não para falem submarinos. voltarmos, eu fico para com medo. voltarmos ou para iniciarmos o nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje não tem a ver com estes aspectos, embora estes aspectos sejam obviamente importantes e devam ser esclarecidos, e se puderem ser esclarecidos aqui por nós, ou aqui entre nós, melhor ainda, mas não é de facto o tema de hoje. Vamos falar sobre a greve dos SEMAS de há 2 semanas e toda a sua envolvência. O que aconteceu, o que não aconteceu, contratações paralelas, não paralelas, enfim. E vamos começar pelo José Barão das Neves. Eu sou a começar. Faz favor. Então, sobre o tema que hoje nos traz aqui, a mim, devo dizer o seguinte, e para que fique já muito bem esclarecido, eu sou a favor do direito à greve e nunca ponho em causa esse direito à greve. Acho que esse direito à greve é usando uma linguagem que não é muito comum, uma conquista já de alguns anos, mas que as pessoas devem ter direito a fazer uma greve quando entendem que há certas determinadas situações que não estão de acordo. E aqui estou a usar esta linguagem para ser muito vasto. Concretamente, em relação a esta greve, acho que a greve, os principais prejudicados desta greve acaba por ser a própria população. Eu vivi situações nestes 5 dias que confesso que já não me lembrava há muito tempo de ver tanto lixo acumulado junto às escolas e junto até a alguns sítios que dava dó. Acho que estas greves, na minha opinião, deviam de ser repensadas na maneira como são feitas. Isto é o primeiro ponto, em relação a esta greve, que eu gostava desde já de frisar. O segundo ponto é que, conforme diz há pouco o Luís Martins, de um modo geral, não esta greve em concreto que nos traz hoje aqui para abordar, mas as greves dos transportes públicos, ainda e recordando um pouco, pegando nas palavras do Luís Martins, esta semana eu ouvi uma senhora dizer isso, as greves conforme são feitas acabam por prejudicar aquelas pessoas que andam de transportes públicos que ganham às vezes menos do que aqueles que fazem as próprias greves. Para terminar nesta minha primeira intervenção, vamos à causa desta greve. A causa desta greve, segundo eu li, e se estiver errado é evidente que dou uma palmatória, tem a ver com um subsídio de deslocação que uma série de colaboradores, trabalhadores, têm em virtude de não se poderem usufruir do refeitório. Nem todos os colaboradores recebem este subsídio de deslocação, ele é atribuído, segundo eu sei, a pessoas que têm mobilidade, que não estão fixos no seu lugar, que têm alguma mobilidade, mas é atribuído indiferenciadamente se as pessoas almoçam ou não no refeitório.
Eu tive, durante o dia 2, até porque conheço algumas pessoas dos serviços municipalizados, e tive durante o dia 2 o cuidado de telefonar para 3 colaboradores dos serviços municipalizados. E exatamente o que eles me disseram é que vão almoçar ao refeitório, e agora já não recebem, e recebiam à mesma esse subsídio de deslocação. Não me parece aqui que seja um subsídio que poderá ter outra componente que não seja a componente das pessoas estarem longe, digamos assim, e não poderem ir... E eu acho que este subsídio, por exemplo, se calhar fazia mais sentido nas pessoas que trabalham, trabalham por turnos. Segundo eu consegui apurar, o primeiro turno começa a cerca das 6 da manhã e vai até à 1 da tarde. Depois haverá da 1 da tarde até às 8 e mais tarde das 11 até às 7 da manhã. Eu via mais este subsídio de deslocação atribuído às pessoas que se calhar trabalham durante a noite e que realmente aí não têm hipótese de deslocar. Para terminarem numa primeira abordagem, estas greves se calhar, e conforme há pouco já referi, tinham o mesmo impacto e menos prejuízo para a população se fossem feitas durante o fim de semana também. Em vez de fazerem de segunda a sexta-feira, se calhar faziam, por exemplo, sexta, sábado, domingo e segunda, porque se calhar tinham o mesmo impacto e não era tão prejudicial para a população. Mas se alguém me souber explicar por que motivo é que não são feitas nessa altura, eu ficava grato, porque haverá com certeza um motivo porque é que não são feitas nessa altura, e para já ficava só por aqui. Paulo Gonçalves. 4 minutos. 3 questões. Primeiro, quer dizer, eu quando ouço dizer que quando maior o prejuízo para a população, maior é o êxito da greve. Esta foi interessante, mas o prejuízo para uma população, seja em que setor for, ou seja que greve for, é não ter os trabalhadores do Eu não disse município. isso, eu não disse isso. Não, disse eu. Eu fui o único a falar Disse até eu, agora. disse eu. Não, já falou muita gente. Eu sobre a greve fui o único a falar até agora. Mas na introdução, isto foi da introdução, tem que E disse Paulo, então ponha lá como nomes aspecto- das coisas. Pá. como Foi aspecto Foi o habitualmente Luís ou foi o levantado. Zé, ponha lá. Quer dizer, e não fica bem estar a ouvir isto. Não fica bem porque os trabalhadores, quando lutam para servir melhor as populações ou os serviços onde estão. É um princípio inalienável da greve, é um direito que assiste. E juntar a isto, eu, no próximo plenário de sindicatos da CGTP, eu vou propor que as greves sejam feitas a seguir ao almoço de sábado até às 8 da manhã de segunda-feira, porque dá jeito a toda a gente. Estamos todos a dormir, descansadinhos, brincamos às greves, que é para não ter efeito nenhum. A greve, da mesma maneira que estes trabalhadores perderam uma compensação para os trabalhadores que não tinham acesso aos refeitórios, uma compensação que é um autêntico roubo. Estamos a falar de trabalhadores pouco mais ganham com o salário mínimo nacional, perdem 20% do seu rendimento e prejudica o seu agregado familiar. Estes trabalhadores têm o mesmo direito de lutar, como eu tenho também o direito de lutar, como têm os juízes o direito de lutar, como qualquer cidadão tem o direito de lutar. Claro. Quando as pessoas nas finanças fazem greve, eu também sou prejudicado, até posso precisar aquele dia. Mas eu digo, ainda bem que fazem greve, porque estão a lutar pelos seus direitos. E digo mais, há serviços mínimos, olha, eu não cumpro nenhum, porque estou a lutar por eles. E as pessoas deviam fazer o mesmo. E estou a dizer, eu tenho aqui a Constituição e a lei. Mas está de acordo com a lei da greve? Eu vou ler um artigo... Estou a perguntar se está de acordo com a lei da greve. Não, como ela está, não, porque não... Só parte da lei da greve. Como diz que Só não faz parte da lei da greve. mínimos, Porque a outra parte não interessa. mínimos, A outra parte não interessa. Porque É curioso a essa Câmara de posição. Louros propôs ao sindicato serviços máximos. A proposta que estava em cima da mesa era para que toda a gente praticamente trabalhasse. É andar a brincar com o direito que é a greve. Porque os deveres a gente também conhece. Porque os deveres, e para quem é jurista, sabe perfeitamente que esses são quase definidos. Quase não há dúvidas num dever. Mas quando se trata de um direito, arranja-se 1001 coisas para dizer que não pode ser bem assim. E a gente temos que ser sérios a discutir a coisa. O direito à greve e está na Constituição, artigo 57, e devia só ficar por aqui. Porque as sucessivas alterações, começando pelo Bagão Félix em 2003, e depois com a mentira de José Sócrates, quando era oposição, disse que ia revogar o Código de Trabalho de 2003, logo a seguir, quando teve a oportunidade,
fez o pior Código de Trabalho da história. É claro que Passos Coelho, quando vier, ainda há de fazer pior. Mas isto é um momento de ciclo. É já a futurologia, não é? A gente já sabe como é que é, se ele quer acabar com o Estado Social, não quer deixar um Código de Trabalho onde Por se acaso faça não vi greve. nada disso. Por acaso engraçado. Mas a gente já conhece a pessoa em questão. A conhece? Conhecemos. Ele já o disse, que quer acabar com o Estado Social, que as pessoas devem pagar saúde, que devem pagar o ensino, portanto, provavelmente vai querer acabar com a greve. Quer dizer, isto é o caminho, é um É bom a sua ciclo. presunção. Paulo, Claro, e tem esse direito de ter. os teus 4 Claro que minutos. Estamos em liberdade. Claro que sim. Estamos a falar de um subsídio de deslocação que abrange cerca de 1.500 trabalhadores, que significa, este 20% é grave. Pá, não estamos a falar de trabalhadores, a gente não está a falar do salário do Primeiro-Ministro nem do salário do Presidente da República. Estamos a falar de pessoas que recebem entre 500 a 600 euros. Mas esses ganham muito, então vamos cortar esses, porque esse é que tem que pagar a fatura dos PECs e da crise social. A banca não se toca, não podemos tocar na banca porque não se pode alterar esta situação, porque assim continuam ricos. Mas vamos cortar estes trabalhadores que trabalham durante a noite, dão o seu melhor, e depois, porque é que se faz uma greve de segunda a sexta-feira? 4 minutos, Paulo. Porque de segunda a sexta-feira é onde vai ter o seu impacto. É onde a população também vê, quando tem a necessidade de ver que estão em greve. E mais, aquilo que eu ouvi, dentro da população, há sempre aqueles que não gostam. Mas a maioria das pessoas tiveram solidários e tiveram de apoio à greve. Eu não vi. Não me volto a seguir falar da tentativa da substituição de grevistas, que é ilegal, porque quando se fala da lei e quando não se gosta... Na volta a seguir. Também é importante... Agora Maria de Fátima Amaral. Bom, relativamente a esta questão, eu gostaria de dizer o seguinte. Desculpe interromper, com quem a Odivelas TV fez uma reportagem na altura que foi apresentada, enfim, e que está no ar, que está no ar no nosso jornal permanente odivelas.com. Maria Fátima, desculpe. Este tempo contou para si, não é? Com certeza que sim. Fica em casa. Gostaria de começar por afirmar que, de facto, Sai a casa já agora fica bem também dizer que sou a favor da lei da greve, sou a favor da greve e do direito à greve. E em todas as suas componentes e em todas as suas variáveis, para que também não subsistam aqui dúvidas, nem que fique a ideia de que tenho qualquer preconceito relativamente à discussão desta questão, seja ele colocado a partir de que ângulo for. Agora, o que nós temos que ter em atenção, e se queremos discutir de facto a questão do direito à greve, nós temos que ter de facto em atenção todas as componentes que entram e que concorrem para este aspecto. Sem termos, por vezes, e parece-me às vezes que as coisas são um pouco assim. Nós, por princípio, somos a favor do direito à greve, mas depois, na prática, temos algumas dificuldades em conseguir aceitar as consequências de uma declaração de greve. E assim, se não ocorrerem consequências, então não é válida a premissa de que a greve é a arma suprema de luta dos trabalhadores. Portanto, se isto fosse uma forma de luta sem consequências, quaisquer para terceiros, era de facto uma forma de luta absolutamente corriqueira. Provavelmente fazia-se greve todos os dias, porque as consequências eram mínimas. É de facto o principal instrumento de luta que os trabalhadores têm, que tiveram no século XVIII, têm no século XIX, têm no século XX e terão no século XXI. Enquanto a relação e o sistema que tivermos seja aquele em que continuamos a viver. Portanto, indiscutivelmente é uma arma de luta, é um instrumento de luta que tem consequências diretas para o empregador, em primeiro lugar para o trabalhador, porque vê descontado no seu salário esses dias que não está a trabalhar, depois para o empregador e para terceiros, se estamos numa empresa de serviço público, obviamente que, exatamente pela natureza do serviço, a consequência é direta nas populações para quem esse serviço é prestado. Agora, se nós começamos, por via disso, a achar que então se calhar não deviam ser assim e temos que repensar, daqui a pouco estamos todos como está a polícia, que é direito à greve, sim senhora, mas a polícia não pode fazer e, portanto, quem trabalha na recolha de lixo não pode fazer, quem trabalha nos hospitais não pode fazer, quer dizer, e então ficamos numa circunstância em que estamos todos de acordo com o direito à greve, mas, na prática, ninguém pode fazer. Passa a ser um direito com o qual todos concordamos, mas que ninguém pratica. Portanto, e isto também acho que temos que ter algum cuidado com estas linhas de raciocínio. E
seria importante que então canalizássemos, se calhar, a nossa intervenção para uma perspectiva diferente, que é, porque é que as populações que são, de facto, atingidas com uma greve como aquela que existiu nos SEMAS, que teve mais visibilidade, teve mais visibilidade, porque não foi unicamente na recolha de resíduos sólidos que ela ocorreu, teve mais visibilidade na recolha de resíduos sólidos, porque é que as populações então não optaram por telefonar para o Carlos Teixeira, que é Presidente da Câmara Municipal de Loures, e dizer, meu caro senhor, resolva o problema com os trabalhadores, devolva o dinheiro aos trabalhadores, como é que o senhor sabe que existe um subsídio que é pago há 28 anos e agora é que descobre que o subsídio é ilegal? Quando o senhor, há 2 anos, exatamente o estendeu, já depois de ter saído a Lei 12A, que é invocada para justificar a ilegalidade recentemente descoberta pelo Presidente da Câmara, quando o senhor, afinal, o estendeu a mais 600 trabalhadores auxiliares educativos das escolas. Portanto, havia eleições autárquicas no mês a seguir. De facto, deve-lhe ter perturbado o raciocínio e a capacidade de ver a legalidade ou a ilegalidade. Mas o que é facto é que ele fez, legitimou. E, portanto, descobre agora, em novembro, que afinal isto é ilegal, não pode continuar e tem que ser resolvido. Ora bem, o que ele pretende é fazer um encaixe de 500 mil euros numa situação de crise nas contas e no orçamento municipal. Esta é a questão de fundo. Depois, é assim, pode haver situações de algum abuso relativamente à atribuição deste subsídio. Em todas as situações, há sempre situações que fogem à malha. Mas não é isso que marca a generalidade da atribuição dos subsídios. De facto, este subsídio era atribuído, na sua máxima extensão, a 2 categorias profissionais. Aos assistentes educativos que operam nas escolas, que estão descentralizadas para o município, e aos assistentes operacionais. Nomeadamente, nesses assistentes operacionais, inserem-se todos os trabalhadores de piquetes, de brigadas e de resíduos sólidos. Portanto, os fiscais, no fundo, um conjunto de funções que, pela sua natureza, obrigam à deslocação das pessoas. E já agora, eu não sei se todos os colegas que aqui estão no painel têm a noção exata, provavelmente não terão, ou eu estarei aqui em alguma vantagem relativamente a isso. A diversidade de tarefas, de trabalhos que se operam num município como o de Loures e nos serviços municipalizados de Loures é muitíssimo grande. Garanto-vos que em nenhuma empresa onde vocês trabalham ou trabalharam têm a diversidade de horários, de funções, de tarefas, como aquelas que se encontram em serviço público, serviços municipalizados de Loures ou no município de Loures. E digo município de Loures porque o de Odivelas, pelas características que tem, portanto, não tem componente operacional significativa, portanto, não tem essa diversidade. E, portanto, digo-vos assim, o Barão das Neves referia há 3 horários nos resíduos sólidos, há 3 turnos nos resíduos sólidos. Mas depois já não são esses os turnos das brigadas dos piquetes de água. Já não são esses os turnos das brigadas de obras da Câmara Municipal. Portanto, há aqui, já não são esses os horários das assistentes educativas das escolas. 4 minutos. Há aqui toda uma diversidade muitíssimo grande. O que caracteriza e é comum a estas pessoas que receberam o subsídio, na sua generalidade, é que se situam aqui os salários mais baixos da função pública. É muito fácil vir para a televisão e vir para a comunicação social dizer que os funcionários públicos ganham bem, vivem bem, não fazem nada, mas difícil é ser verdadeiro quanto a esta matéria. Situam-se, de facto, nestas categorias profissionais das pessoas mais mal pagas da administração pública, quer central, quer local. Eu tenho ali colegas, e conheço colegas, e vi os recibos de colegas que têm como salário base, não chega a 500 euros. E foi sobre estas pessoas que incidiu o corte de 89,90 euros. E isto é, de facto, grave. E afeta substancialmente e consideravelmente a vida destas pessoas. 4 minutos. Luís Martins. Bem, eu por acaso ia aqui voltar ao artigo 57º da Constituição para lhe perguntar que a parte em que onde diz a lei define as condições de prestação durante a greve de serviços necessários à segurança e manutenção de equipamentos e instalações, bem como os serviços mínimos e indispensáveis para ocorrer a satisfação das necessidades sociais imperativas, para si é desnecessário. Para si era desnecessário colocar este artigo.
Acha mesmo necessário? Eu não falei do artigo 57, eu falei daquilo que está na lei. Não, eu ouvi-o falar no artigo 57 da Constituição. Não, E todo houve este- serviços mínimos nos Não, não serviços. é. Fátima, calma. ouviu mal. Que Eu disse, não, estou de acordo, como está o artigo 57, já não estou de acordo com a restante lei. Pois há a com o que está a argumentação. seguir, com o que está a seguir. Para mim podia ficar assim e ficava assim que não estava o que estava a seguir. Bom, 1, 2, 3 mas e 4 continuando. estão muito Mas bem. continuando. Eu fico aqui bastante claro, e acho que aqui todos nós temos esse entendimento, e aliás nunca vi ninguém dizer o contrário, todos nós defendem o direito à greve, como ela está implementada em Portugal. E não vejo, e não ouvi ninguém a dizer que o direito à greve devia ser inviolável ou deve ser coartado ou o que quer que seja. Não existe esse entendimento por parte de ninguém aqui nesta mesa e nunca vi ninguém defender uma coisa dessas hoje em dia num Portugal democrático. Aquilo que se põe em causa, muitas das vezes, e eu continuo a achar que realmente o Barão das Neves tem razão naquilo que disse, o facto de haver uma greve não tem que necessariamente haver a consequência para o terceiro. O que tem que demonstrar a greve é uma união dos trabalhadores no que diz respeito a uma orientação. E aí é perfeitamente demonstrada através de vários números que, entretanto, são apresentados, quer por sindicato, quer pelo governo. Não tem necessariamente que se refletir na população geral. Não tem. E quando efetivamente os serviços mínimos estão estipulados, e quando a lei vem estipular esses serviços mínimos e vem criar regulamentação relativamente a isso mesmo, é para criar alguns setores de atividade a possibilidade, ou melhor, a impossibilidade de algumas pessoas paralisarem um país por inteiro. Vamos lá, o que é que seria de um país se de um momento para o outro os funcionários dos postos de abastecimento de combustível simplesmente fizessem uma greve permanente durante 2 semanas? Era uma maravilha para todos nós. Já Por acaso também fizeram. concordo. Já Mas se calhar fizeram. também Era. concordo. Já fizeram. E o que é que aconteceu? Carga policial. O que é que aconteceu? Não é Carga carga policial. Talvez os policial, não é combustíveis carga. baixassem, a Talvez, Galp não tivesse não. os lucros que tem. Mas não é, Fátima, eu estou a falar é para nós, para a pessoa, eu estou a falar, vamos supor que seriam os trabalhadores que faziam a greve, tendo em conta digamos, o aumento de salários ou qualquer perda de regalia, não propriamente tendo em conta os lucros enormes que neste momento, quer BP, quer a Galp, quer todas as petrolíferas estão a ter. O efeito que teriam para todos nós seria avassalador. O que é que seria se os médicos, de um momento para o outro, decidissem fazer greve? As pessoas, qualquer um de nós tivesse um problema de urgência, não havia serviços mínimos. Ou seja, os serviços mínimos não deveriam existir, isso não então. está assim. Não, mas Desculpa, aquilo que eu entendi das palavras, Fátima, aquilo que eu entendi das palavras mas do isso Paulo são foi hipóteses. precisamente isso. Não são hipóteses, são precisamente, percebeste são mal? situações. Não percebi. Não, Acho que não percebi. Aliás, até ouvi a alusão de que eu não utilizo esses serviços nos serviços mínimos porque não concordo com eles. Eu, por acaso, também ouvi isso. Aliás, na altura, o Barão das Neves até assim surgiu nessa questão e é com isso que eu efetivamente queria pegar. Há uma situação muito interessante e eu conheço um amigo meu que é venezuelano, esteve a estudar em algumas partes do mundo e ele contou uma história muito interessante. Eu conto esta agora, depois a seguir conto outra história passada na Alemanha. A primeira história que ele me contou foi que na Austrália os trabalhadores de transportes públicos decidiram fazer greve. E ele tinha o problema porque os estudantes, todos eles, vão para as universidades de transportes públicos, de autocarros, metro, etc, etc. E ele perguntou aos colegas o que é que havia de fazer, porque não havia transportes, como é que ele havia de ir às aulas. Os colegas disseram, não há problema absolutamente nenhum, vais precisamente para o posto, a paragem do autocarro, não há problema absolutamente nenhum. Ele, muito bem, esteve na paragem do autocarro, o autocarro chegou a horas, as pessoas entraram, não lhe foi cobrado bilhete e o autocarro seguiu o caminho. Havia uma greve dos motoristas, mas existiu uma chamada greve de zelo. Ou melhor, a greve destes motoristas, destes transportes públicos, baseava-se precisamente na não cobrança de tarifas a todos os utentes. Não prejudicaram a vida a ninguém. E essa foi uma greve que teve uma adesão muito grande e que, segundo aquilo que me contou esse meu amigo, até teve alguma repercussão depois, efetivamente, naquilo que estava a ser reivindicado. Este é um tipo de greve que não prejudica o terceiro, que tem impacto e que, infelizmente, em Portugal, não é possível. Também vou acrescentar isto. Infelizmente, em Portugal, Estava a ver que não não é acrescentavas. possível. Não os 2, 3 minutos, os 4 Oliveira Dias. Esta última parte, enfim, foi bem acrescentada, porque assim poupa-me a mim dizer algumas coisas acerca disso. Bem, relativamente a ver se nos entendemos. Lei da greve. Eu sou a favor de
qualquer lei que esteja em vigor no nosso país. Concordo ou não concordo com ela. Pá, isso é trigo limpo, como se costuma dizer lá na minha terra. A mim causa-me uma estranha impressão quando vejo cidadãos a defenderem só metade da lei e a outra metade que não interessa já não a querem acatar. Já aqui falámos, quando foi por causa da greve geral, numa forma razoavelmente dedicada a esse tema, e eu tive a oportunidade, nessa altura, de dizer que o direito à greve não pode ser um direito absoluto contra todos os outros direitos. Cuidado. O direito à greve acaba quando começa a afetar outros direitos maiores que se levantam. Toda a gente tem um amigo que trabalha aqui, falou-se aqui na polícia. Eu tenho um amigo que trabalha nos Serviços de Informação do Estado. E ele dizia-me aqui há dias que... Veja lá, isso pode ser segredo. Dizia-me aqui, não é? O que eu vou dizer é público. Dizia-me aqui há dias que, quando foi admitido naquele serviço, foi informado das condicionantes que aquela carreira profissional acarreta. E, portanto, ele não tem os mesmos direitos de cidadania que nós, sentados a esta mesa, temos. Portanto, foi de forma consciente que ele assumiu essa função. Quando se fala na polícia e do direito à greve na polícia, é uma coisa que eu nem sequer consigo conceber. Concebo. Como é que se pode ser apologista de dar o direito à greve a forças policiais? Isto é uma coisa que, no limite, a dar o direito à greve a todas as pessoas que exerçam qualquer tipo de profissão ou atividade, até os militares, vão começar a fazer greves. Bem, isto não tem cabimento nenhum. Agora, há uma coisa que eu quero aqui dizer, olhos nos olhos, a quem nos está a ver neste momento. É absolutamente obsceno, no momento em que temos 698 mil desempregados no nosso país, que se façam greves por motivos salariais. Tenho muita pena, mesmo, de quem tenha 400, 450 ou 500 euros de ordenado na função pública. Mas tenho mais pena ainda de todos que nem ordenado têm. E têm família para sustentar. E ainda são confrontados com a porcaria à mostra de qualquer pessoa, nós vimos isso aqui em Odivelas, o lixo amontoado a potes, não é? Sem que Odivelas possa ter uma palavra a dizer relativamente até ao problema que está em causa. Porque simplesmente é o Louros que tudo decide. Louros, aqui, em sentido abrangente. Não me parece que o Presidente da Câmara tenha as culpas que aqui lhe foram atribuídas, até porque, se ele atua por ter descoberto que um dado procedimento ou uma dada prática é ilegal, pois ele tem a obrigação de corrigir essa ilegalidade. Porque se ele não o fizer, é ele que vai acarretar com as culpas. Não somos nós que dizemos, não, isso é assim há 28 anos, deixar continuar. Porque depois, no final, não somos nós que temos que ir lá a bater com as costas enfim, na prisão. E digo isto porque já vi presidentes de Câmara serem condenados por coisas de sumenos importância, que a população achava muito bem, mas depois, quando chega a hora da verdade, é o Presidente de Câmara que vai preso e a população, pois, olha, no mínimo, nem sequer os vão visitar à prisão, se for caso disso. E nós em Portugal já temos alguns casos desses. Contam-se pela mamão. Exato. Não sei, depende. Fazem coisas bem mais graves e não vão presos. O Tribunal de Contas alertou hoje, o Presidente do Tribunal de Contas alertou hoje para o facto de há 20 anos que existe a lei e agora é que vão começar a ser aplicadas algumas coimas altas. Mas foi só agora. O grande problema em Portugal... Terminar a livraria. Eu só vou contar mais este episódio, que me foi contado a mim também, na universidade. Tive uma passagem fugaz pelo curso de Direito e serviu para, pelo menos, também me contarem algumas histórias. Quando foi, logo a seguir, ao 25 de Abril, quando foi necessário montar os ministérios e os ministros e aquela coisa toda, veio cá um representante governamental da RFA, da Alemanha Federal. E havia uma lei, em particular, que não estava a ser seguida. E então o homólogo português disse, esta lei não pegou. E o alemão ficou muito espantado. O quê? Uma lei não pegou? A lei é para pegar, quer se goste, quer se não goste. E nós em Portugal temos um pouco esta característica de as leis, em função de nos agradarem ou não, assim elas são cumpridas. E depois há aí umas castas, não é? Há aí umas castas, eu não tenho nada, atenção, não tenho nada contra o movimento sindical, que prezo muito. Nunca fui sindicalista, já criei comissões de trabalhadores, contra a corrente e tudo isso. Mas esta história de... Vamos terminar.
Esta história Eu sei do mesmo minuto. não me está a coartar a liberdade de falar contra esta história de Os direitos não são alguns sindicalistas acharem que estão acima da lei. Eu achei interessante a referência que foi feita àquele sindicalista que foi absolvido, ainda bem para ele, enfim, da acusação de que era portador. Mas eu também registrei, no último fórum resolvente que aqui estive, que aquela manifestação em frente ao Tribunal exigindo a absolvição do senhor era uma manifesta pressão sobre o Tribunal. Bem, só tentar dizer que a pressão funcionou. Ora bem, terminamos a primeira ronda de intervenções. Dois apontamentos. Para referir que essa greve aos pagamentos nos transportes não é propriamente uma novidade em Portugal. Isso aconteceu em Portugal. Foi feito em 1970 ou 70 e qualquer coisa, assim do género. E funcionou magnificamente. Greve da mala. Exatamente. Eu andei de borla nos elétricos da Carris. Chamados guarda-freiros. Não se esqueçam que ninguém tinha passos sociais e toda a gente comprava bilhetes. Exatamente. Convém ter enquadramento histórico rigoroso. Havia bilhetes distintos. Para se perceber. Havia o bilhete operário. Havia o bilhete operário. Mas era bilhete ainda. Eu usufruí desse bilhete operário enquanto estudante. Eu também. Muitas vezes utilizei o bilhete operário. Bom, o outro aspecto é que não se pode inferir as minhas opiniões pessoais. São as minhas opiniões pessoais, naturalmente que as tenho, mas não são para aqui chamadas. Portanto, não se pode inferir daquilo que eu disse no introito, na introdução enfim, a esta conversa, que seja ou não a favor da lei da greve, que seja ou não a favor dos prejuízos causados à população, que seja ou não a favor, seja o que for. Só que eu tenho, enfim, não é a minha intenção dar-vos qualquer novidade a esse respeito, mas compete-me fazer aqui eco de algumas coisas que ouço lá fora e que devo trazer para aqui também para discussão e para apreciação vossa, porque dentro desta discussão quero ouvir, ou gostaria que ficasse também claras as vossas posições relativamente a esses aspectos. Portanto, não representa nenhuma opinião minha, representa apenas a constatação de opiniões do povão que eu entendo devo trazer para aqui também para esta discussão. E vamos entrar na nossa segunda ronda. Barão das Neves, mais 4 minutos. Eu gostava de pegar na intervenção e que vem seguindo a linha de Luís Martins e de Oliveira Dias para dizer que estou de acordo com aquilo que vocês disseram. Assim, as leis existem para serem respeitadas. Nós podemos, e há muitos casos em que eu não concordo com as leis, mas nós vivemos num Estado de Direito e esse Estado de Direito tem que ser para nós o respeitarmos. Nós não podemos dizer que não cumpre esta lei porque não gosto dela. Não, posso é combater essa lei das formas que a democracia me põe ao dispor para a combater. Cidadania é isso. Agora, a lei existe para ser respeitada. Esta greve insere-se também aqui, nesta questão que nós estamos aqui a falar, numa questão mais que já aqui falámos e que tem a ver com a questão dos serviços municipalizados. Odivelas não tem... Eu trago aqui uma notícia que posso ler, que ainda para mais foi publicada num jornal que se chama o Jornal de Odivelas e, portanto, como isto é o órgão oficial da Câmara, eu posso perfeitamente ler. É um órgão oficial. Nem sempre, nem todos. Nem todos, vejam lá. A autarquia diz, na moção, lê-se ainda que a breve prazo a Câmara Municipal de Odivelas irá apresentar uma solução autónoma para as áreas de negócio e cargo das Chamadas de Loures. E, portanto, penso que esta situação de Odivelas em relação aos serviços municipalizados vai ser, a breve trecho, vai ser modificada. E, portanto, deixaremos de ter uma ditadura dos serviços municipalizados de Loures em relação às pessoas de Odivelas, fazendo o que muito bem entendem, e fazer, neste caso concreto, algumas situações que depois da greve do lixo, parece que houve aí alguns sítios que foram tratados de maneira diferente de que outras freguesias.
falando mais à frente, eu devo dizer que eu acho que a Fátima tem razão. Existem consequências, mas também existem causas. Aliás, é o efeito das causas-consequências. Eu concordo com a causa, porque é evidente, vou-lhe já dizer, se me tirassem 20% do meu vencimento, eu fazia uma greve também. Se calhar avaliava era as causas que essa greve iria provocar. Eu gostava, sobre greves, de dar aqui alguns exemplos. Eu, de vez em quando, ouço falar nas greves, por exemplo, dos pilotos da TAP. É uma coisa que me arrepia, porque depois ouço dizer que aqueles senhores que já ganham muito mal têm aumentos de 30%. O que é que esses dirigentes sindicais andam cá a fazer? Conhecem a realidade deste país? Essas pessoas que param uma frota de aviões, porque é o tal poder que essas pessoas têm, eu não posso concordar com greves desse tipo. Entretanto, ninguém aqui falou naquela questão que eu abordei, que é porque é que a greve do lixo, por exemplo, não foi feita durante os fins de semana, que se calhar tinha o mesmo impacto e causava menos efeitos sobre a população. Eu não percebo porque é que estas coisas não são às vezes pensadas, ou se calhar são, mas não sei. Deve haver aqui uma explicação qualquer. Eu também sabia, e aí a Fátima tem razão, eu não falei nos trabalhadores envolvidos, não foi só os trabalhadores dos resíduos sólidos, mas penso que os trabalhadores dos resíduos sólidos é que decretaram greve entre as 23 horas de segunda-feira e as 20 horas de sexta-feira, porque depois, na sexta-feira, houve mais trabalhadores envolvidos. Quinta e sexta. Quinta e sexta-feira houve mais trabalhadores envolvidos. Eu sabia isso e não referi, e faz muito bem em estar a focar essa causa. Agora, há aqui uma coisa que eu acho importante, Fátima, vai-me perdoar. Quando nós temos conhecimento, os sindicatos não podem servir só para as greves. Porque quando nós temos conhecimento, e pelos vistos a Fátima diz que havia esse conhecimento, que até há situações de pessoas que recebem e que não deviam de receber, eu acho que os sindicatos tinham um papel pedagógico a fazer, que era dizer assim, meu amigo, você é sindicalizado, recebe esta importância, não a devia estar a receber, porque vai ali ao refeitório todos os dias, tira lá essa importância que o meu amigo está a receber. Porque são estes bons exemplos da tal cidadania, são estes bons exemplos que eu acho que a gente também deve dar. Quando tem conhecimento deles, denunciá-los. Porque, assim, não podemos estar a dizer, olha, vem tudo para este lado. Tem que haver aqui um ponto de equilíbrio. E, portanto, eu concluo dizendo que, continuo a dizer que acho que esta greve sou a favor dela, não sou a favor da maneira como ela foi, como se procedeu em relação à população com esta greve. Porque, vão-me perdoar, mas é assim, junto àqueles dois caldeiros de lixo, quando eu via lá montes de lixo, eu não vi lá ninguém a favor. Eu vi toda a gente a dizer que aquilo era uma vergonha. Exatamente. Paulo Gonçalves? Esclarecer só uma questão, porque eu tenho a sorte de conhecer o direito à greve e a lei. Muito bem. O problema é que as pessoas não conhecem o artigo 537 e o 538. Se conhecessem, não falavam da maneira que estão a falar. É que o 538 diz definição de serviço assegurado durante a greve. Antigamente, quando a lei era avulsa, tinha lá essas mesmas definições, certo? Mas, e é isso que a gente tem que dizer aos ouvintes que estão lá a ouvir. É que a lei tinha, hoje não tem. Eu quando digo que não gosto da lei, é que olho para o artigo 538 como qualquer trabalhador e fico assim, mas quais são os serviços mínimos? E voltando à história do Sr. Vagão Félix e do Sr. Sócrates, que decidiu fazer um tribunal arbitral, porque às vezes para um dia de greve, para a mesma situação e na mesma empresa, o tribunal decide de maneira diferente. Isso é que não pode acontecer. As regras têm que estar definidas na lei como estavam antes desta mesma alteração. E todos jogamos pelas mesmas regras. Não pode ser a marcação de uma greve mais. Estamos obrigados, os sindicatos são obrigados a definir os serviços mínimos, dizer quem são as pessoas que cumprem os mesmos serviços mínimos, mas as entidades patronais teimam e têm que apresentar até 24 horas no início da greve, mas uma semana antes, ou 15 dias antes, porque a gente tem que meter por 11 dias o pré-aviso, já anda a senhora Presidente da Câmara, ou o senhor Presidente da Câmara, ou seja, o Presidente da empresa for, a contratar alguém para fazer substituição de grevistas. Mas isso não é importante. É preciso que seja feito. E aqui perde-se o efeito da greve. Já anda-se a convocar os trabalhadores, têm que ir trabalhar, que é perfeitamente ilegal, porque só o pode fazer no período das 24 horas, é o que a lei estabelece, porque se a gente cumpre com um lado, temos que cumprir para o outro também. Portanto, só no período das 24 horas é que a entidade patronal
Caso o sindicato não apresente os trabalhadores que vão fazer os serviços mínimos, aí é que tem que convocar. As regras é para os dois lados. Como se as entidades patronais quer dizer, não cumprem, mas os sindicatos já são obrigados a cumprir. Que é aquilo que eu estou aqui a ouvir. Não, os sindicatos têm que cumprir, mas o patrão pode fazer o que quiser. Isto não pode ser. Este artigo, Só o dizer o contrário. o artigo 538 tem que ser alterado, tem que definir as regrazinhas todas. Porque no 537 é engraçado, diz a obrigação da prestação de serviços durante a greve. E diz lá quais são as empresas dos setores. Pois diz. Contudo, ali, boca cheia. Mas não, o outro a seguir devia logo dizer, nesta área, os serviços são mínimos, são este e este. Epá, são mais 10 folhas. Sabe que há coisas que não se conseguem definir. Consegue-se tudo. Não, há coisas que não se Consegue. Tem que ser em concreto. Tem que ser em concreto para cada uma das situações. Isso é mais próximo. E define-se em concreto, porque estava definido em concreto, só que não dá jeito à entidade patronal. Porque a entidade patronal, quando entrega no Tribunal Arbitral, é que se calhar nunca foste lá, eu já lá fui, que a gente tira as bolinhas dos sorteios, aquilo é muito engraçado ir a um sorteio destes. E quando estamos a definir estas coisas, é engraçado que... Não tenho interesse em nenhuma das partes. Não, aquilo que o patrão apresenta normalmente é que fica a prevalecer. Só quando a gente apanha alguém que seja do lado dos trabalhadores, que é raro, agora vivemos é raro. Mas quando apanhamos, vai lá que aquilo fica equilibrado. Mas quando apanhamos um juiz, presidente, que claramente é do lado do patrão, o que prevalece é 80% de serviços mínimos. E se calhar nessa altura, se calhar até convém a desconvocar a greve porque não tem qualquer efeito. O trabalhador perde, a população ou a quem a gente serve perde e não há um efeito lógico da situação. É que o juiz, que é uma pessoa imparcial e que analisadas aquelas situações, aquela pessoa imparcial, como decide a favor, vamos supor que são 80%, como tal não é a favor dos sindicatos, como tal não é justo. Não é questão de ser justo. Pois, não é Ou seja, isso. quando há alguém imparcial a tentar a analisar uma situação... Mas porquê é que a direita alterou aquilo que já estava pré-definido? Não dava jeito. Não dava jeito, porque a gente cumpria. O juiz aplica a lei. Não, o juiz não aplica lei nenhuma porque aqui não diz o que é para aplicar. Não? O que é que ele faz? Já disse, para a mesma situação, para a mesma empresa, para um dia de greve, há decisões diferentes. Ele aplica a lei. Não aplica a lei, há decisões diferentes. Portanto, se o juiz aplica a lei, não interessa se é homem ou mulher, se é escuro, se é moreno, seja quem for a decidir. Se há uma decisão para aquela situação de uma forma, quem vem a seguir tem que decidir igual. Não. Ou decide às vezes melhor ou decide pior. Não, isso é que não pode ser. Isso é jogar a sabor. Isto é uma forma que os governos desde 2003 tiveram para manipular o direito à greve e a sua consequência. Através dos juízes. Não é através dos juízes, que os juízes aqui nem deviam cá estar neste processo. Se tivesse definido. Não. Então agora estamos a debater o sistema judicial, é? Até 2003 nunca o tiveram, nem vão estar agora. Dá-nos tempo. Isso é uma garantia de imparcialidade. Não são nada, a gente sabe que não são. Então, Tanto são. devia lá estar tudo o que era o sindicato e eles decidiam. Tanto Assim são. é que era. Tivemos uma presidente de Câmara que era do PS que foi fazer compras a Não estamos a falar de presidentes de Câmara, estamos a falar de fugiu juízes. depois para o Brasil. Juízes imparciais. Portanto, Estamos o a juiz falar que de decidiu juízes. a detenção, Estamos a falar um mês de depois que era juízes. para conseguir ela para Estamos a falar fugir. de juízes. Portanto, aqui é a especialidade Está a contar no teu tempo. Mas o juiz também absolveu o sindicalista. Pois é. O juiz também Não, absolveu o mas nesse sindicalista. caso Esse não é isso que está em causa, A Fábio. O televisão que está em não causa é aqui é estarmos a pôr o Poder Judicial em causa. Isso é que eu acho que é Só triste. para lembrar que estes trabalhadores É. ganham 475 euros. O salário destes trabalhadores foi retirado 20%. Agora, há outra questão. A gente não pode vir para aqui dizer que a gente não faz esse papel. Os sindicatos da CGTP fazem um papel fundamental que é esclarecer os trabalhadores dos direitos que têm, dos deveres que têm e daquilo que têm direito a receber. Agora, durante 28... Porque há aqui uma questão de princípio que é assim, há 28 anos atrás isto não era ilegal. Vamos lá ver. No início não era. Passou a ser. 4 minutos, Paulo. Passou a ser. E depois, antes das eleições, como a Fátima disse, dava interesse estender a mais 600. Questão política. Uma questão de ganhar Mas votos. aqueles que recebiam sem ter o direito a receber, não acha que o papel dos sindicatos era dizer que eles não deviam de receber essa importância? Mas quem disse que não fez? Está-se pouco que não fez. Não, mas havia pessoas, a Fátima, não estou a dizer que foi o meu amigo que disse, a Fátima é que disse que podia haver casos de pessoas que recebem, eu aliás conheci hoje houve um trabalhador de serviços municipalizados que me disse a mim que vai todos os dias almoçar ao refeitório e que recebia essa importância de deslocação. E portanto, e que me disse a mim que se estiver com a carrinha dos serviços em Secavém, vem ali almoçar ao refeitório. Foi o que ele me disse hoje a mim, um trabalhador. E portanto,
se era este o caso, eu penso que o Mas não há papel dos dúvida que é sindicatos... deslocado. Minha querida, ele é deslocado, mas não há dúvida que vem almoçar ao refeitório também. E recebe subsídio de Certo. refeição. Então, Certo. Fátima Amaral, os seus 4 minutos. Também era melhor que não receber subsídio Não de estou a dizer que refeição. não. Ah, é que nós ainda temos o direito de receber subsídio de refeição na administração pública. E na maioria das empresas. E também na privada. Se isto Exato. dá mais à direita, não sei. Portanto, eu, a montante desta questão toda, queria colocar o seguinte. A grande parte das coisas que se passam na nossa vida, no dia-a-dia, não são reguláveis, nem estão reguladas por nenhuma lei. E ainda bem que assim é, porque podemos viver. Por acaso está tudo Porque regulado. se tudo que fazemos nos nossos atos diários estivesse regulado por lei, provavelmente já não estaríamos na vida, estaríamos num outro Peço desculpa, mas patamar tudo qualquer. aquilo que nós fazemos é um ato Não, jurídico. Tudo. sim, está bem, É um ok. É um ato jurídico. Por vício de formação, tu dirás isso e eu dir-te-ei que, felizmente, que a grande maioria das coisas que fazemos na nossa vida não está plasmada em lei. E ainda bem que assim é. É sinal que vivemos. Antes de legislarmos, vivemos. Este é um facto também real. Primeiro vive-se, depois regula-se. Há vida para além da lei. Portanto, a lei tem, neste enquadramento, a importância que tem. Apenas esse e mais nenhum. E isto não é para minimizar a tua formação, que fique claro. É apenas para deixar claro que a lei não é mais importante que tudo. Mais importante que tudo é a vida, são as pessoas. Pronto. A lei é uma componente da vida e da regulação da vida que as pessoas têm. É apenas isso e não é mais do que isso. É dinâmica, é transformável, influencia a vida e a vida influencia. Também não é estática. Pronto. Isto para percebermos que na lei, em cada momento histórico, se vão traduzindo as correlações de forças existentes. Pronto. É para ficar também claro isto, para que também não haja dúvidas. Exatamente. Portanto, a lei que temos atualmente e aquilo que depois na prática cada grupo em presença pretende é, em permanência, ir concorrendo para influir no sentido que lhes seja mais favorável. Isto é absolutamente legítimo, é humano, é da história. Está visto que é assim, não vale a pena a gente estarmos aqui a teorizar muito sobre isto. É das regras do jogo. Portanto, para dizer o seguinte, é apesar de tudo muito fácil, todos nós, sermos capazes de criticar os trabalhadores. É apesar de tudo sempre mais difícil, para muitos de nós, não digo para todos, criticarmos aqueles que mais poder têm e que são detentores de maior poder ou de maiores recursos. E essa também é uma questão que valia a pena nós, que tanto falamos da democracia, também às vezes pensarmos sobre isto. Porque assim, quando o Oliveira Dias diz que isto é quase uma blasfémia, haver trabalhadores que ganham 475 euros, estarem a lutar por terem perdido no 89,90 €, que no mês de dezembro, no caso dos serviços municipalizados, foram descontadas 2 vezes 89,90 por uma dupla ilegalidade de terem feito retroagir a deliberação de Câmara. Portanto, uma dupla ilegalidade. Na verdade, isto é quase uma blasfémia quando há tanta gente desempregada. Calma aí. Não foram os trabalhadores dos serviços municipalizados, não foram os trabalhadores que ganham 475 euros, não foram os trabalhadores que têm emprego que decidiram colocar no desemprego os milhares que lá estão. Para ficar claro quanto a isto. Portanto, senão daqui a pouco parece que tudo gira em torno sempre dos mesmos, que é os trabalhadores têm a culpa de serem trabalhadores, têm a culpa de serem desempregados, têm a culpa disto, daquilo e daquilo outro. Calma aí. Nós temos uma situação que é a que temos e quem tem que criar desemprego, e se nós pensamos que é nivelando por baixo, colocando toda a gente a ganhar 475 euros, colocando toda a gente no limiar da pobreza, que nós vamos desenvolver este país, este mundo, também convém que fique claro que realmente não é por aí. Porque nós sabemos, o dinheiro não desapareceu, ninguém queimou o dinheiro, nem ninguém fez cartuchos com o dinheiro. O dinheiro é o mesmo. Para sermos simples nesta análise. Alguém se anda a habituar com ele. E não são de facto os trabalhadores, porque aos trabalhadores está a ser, em nome de salvar a crise, está-lhes a ser retirado diariamente, mas dezenas e dezenas e dezenas de euros. Aos trabalhadores está a ser, de novo, retirado e está a ser nivelado por baixo. Portanto, alguém está a ficar com o dinheiro. E, de facto, o capital financeiro, não é? O capital financeiro, que é uma coisa que agora até eu acho espantoso,
se chama indústria. Isto agora é tudo indústria. Produzir dinheiro é uma indústria, não é? É especulação. Há uns anos atrás, dir-se-ia, isto é gatonagem. É gente de má fé, não é? É gente que, de facto, não é de bem. Mas não, agora até são um capital financeiro. Portanto, isto para dizer o seguinte, os agiotas, não é? Isto é muito interessante. A Dona Branca foi presa. Enfim, teve azar. Deve ter nascido num momento histórico errado. Mas isto para dizer que convém que a gente não perca estas coisas de perspectiva, porque senão às tantas embaralhamos nisto tudo. Serviços mínimos. Sempre existiram serviços mínimos nos serviços municipalizados de Loures. Porque, decorrente da lei, é claro que a questão da água e da salubridade, e a salubridade é o saneamento, no caso concreto dos serviços municipalizados de Loures, carecem de existência de serviços mínimos. Sempre existiram. E telefonistas, porque as pessoas têm necessidade de comunicar uma ruptura de água ou que não têm água, é para o piquete, e portanto tem que lá estar telefonista, e gabinete de comunicação, exatamente para poder também atender as pessoas e informar as pessoas. Sempre se aplicaram serviços mínimos na cota, que é razoável, que é de 15% dos trabalhadores que estariam afetos normalmente a esses turnos, estão em serviço. Sempre foram cumpridos, sempre foram respeitados, nunca houve problema quanto a isto. O problema surge quando, nesta situação atual, desta greve, a administração entende que se deve aplicar também ao lixo serviços mínimos. E, obviamente, o sindicato considerou, não, nunca foi assim, não há razão nenhuma para ser assim, e sempre as greves que existiram se aplicaram ao lixo também. Portanto, na nossa opinião, não existe. Não foi presente, daquilo que eu conheço, ao sindicato, qualquer proposta em concreto, porque então vamos discutir também como é que vem lá na lei, que é, a administração tem a obrigação de apresentar em prazos legais, e são 3 dias após receber o pré-aviso de greve, e, portanto, nem sequer respeitou isso, não apresentou proposta nenhuma e parte diretamente para o Ministério do Trabalho, para a negociação de conflito. E decreta, e a gente também temos que ser corretos nas coisas. Eu não sei se vocês conhecem, mas no caso do lixo, funciona das 6 às 13, funcionam 10 circuitos. Das 13 às 20 funcionam 10 circuitos. Das 23 às 6 da manhã funcionam 18 circuitos. Grosso modo, 18 circuitos corresponde a um motorista por circuito e a 2 cantoneiros por circuito. Ora bem, Chamam-se circuitos? Circuito, é. Portanto, porque não tem necessariamente correspondência nem com uma freguesia, nem com coisas, tem a ver com, até com a tipologia de equipamento, com um conjunto de coisas. Ora bem, na verdade, aquilo que a administração acabou por tratar e que o colégio arbitral, porque também convém que fique claro, não é nenhum tribunal que decide estas coisas. Não, colégio arbitral. Pronto, é tribunal, porque isso também é... é o tribunal. Não parem lá com manipulações. Colégio arbitral, composto de 3 pessoas, ponto final, e que funciona junto do Ministério do Trabalho. Tem a validade que tem. Não tem outra. Determina, então, metade disto era serviço mínimo. Bem, nem aqui, nem na China, nem no Japão, nem em lado nenhum. Metade é metade, não é mínimo. E, portanto, foi contra isto, contra esta concepção absolutamente abusiva e que desvirtuava claramente a greve, não é? E os efeitos da greve, e os trabalhadores se insurgiram. Portanto, que fique claro. Aqui, quem não respeitou não foram os trabalhadores. Os trabalhadores têm o direito de não aceitar uma situação que é absolutamente incorreta. Vocês viram assim, quando estavam para tribunal, ok, passava a greve, daqui a 5 anos a gente tinha o problema resolvido. Portanto, não venham também com essas coisas, porque é assim, há coisas que são reguláveis em tribunal e esse é um percurso, mas no conflito direto, no ato direto, os intervenientes têm que tomar posição relativamente a elas, sob pena de estarmos sempre a beneficiar o infrator. Na circunstância era o facto, ou não? Podemos começar, Luís Martins. Fátima, para mal dos nossos pecados, para mal dos pecados, muita gente, o Tribunal de Trabalho neste momento é um dos tribunais mais rápidos do país. Mas isto não é regulável em Tribunal de Trabalho. Desculpa lá, nós estamos em matéria. Não é, nem sequer é Tribunal de Trabalho. Mas eu estou a falar do que isto não era a greve dos chamados. Não, pronto, é só tu disseste que fomos para o Tribunal, demoramos 5 ou 6 anos a resolver a questão. E eu estou a dizer que o Tribunal de Trabalho neste momento é um dos mais rápidos que nós jamais vamos ter. Está bem, mas isto não é regulável em Tribunal de Trabalho. Relativamente àquela questão do subsídio de deslocação,
E pese embora. Ó, Luís, Fátima, Tribunal Administrativo, deixa-me lá- ok? Deixa-me lá terminar. Pese embora. Serviço público, ok? Pese embora. Eu concordar que, efetivamente, a maioria dos trabalhadores dos SEMAS, o nível de salários, o nível de ordenados, não é propriamente do mais vantajoso que existe no país, é preciso não esquecer, e repara, eu volto a dizer, eu acho que, apesar de tudo, esta luta dos trabalhadores é legítima, é perfeitamente legítima. Claro, é mas isso em primeiro lugar são eles que decidem da legitimidade. Como é óbvio, não, mas eu entendo Ainda. que é legítimo, eu também tenho o direito de achar Ainda. isso, não? Mas Pronto, a gente ainda pode bem, achar tudo o ainda bem que assim concordamos. E eu tenho o direito também de achar isso, e por acaso entendo que é legítima. Agora, realmente a questão que o Barão das Neves levantou é uma questão que não se coloca só a este nível, coloca-se a muitos outros níveis. E que realmente nunca vi um único sindicato a levantar a voz, o que quer que seja, relativamente a estes setores. Aquilo que o Paulo disse, e disse-o com todas as palavras, foi: nós existimos para alertar aos trabalhadores dos seus direitos e deveres. Muito bem, os seus direitos e deveres. Todos os trabalhadores tinham direito a receber este subsídio, independentemente se depois iam ou não ao próprio refeitório. Não e é preciso assim. não esquecer o seguinte. Não é, mas Fátima, está aqui. Mas eu tenho aqui o despacho de criação do subsídio. Fátima, é assim. Em 1983, Fátima, está aqui. Fátima, deixa-me terminar. Aquilo que eu me apercebi, e aliás tu pudeste confirmar, havia pessoas que iam ao refeitório independentemente de estarem deslocadas. Eu não disse isso, eu disse que eventualmente. Eventualmente. Porque em Mas nós temos qualquer, pelo menos temos um hipótese, caso e até devemos ter até como mais. hipótese. Fátima, nós até devemos ter mais. Até porquê? Porque o refeitório dos SEMAS até é mais barato, certo? Não, é do preço do da Câmara. Pronto, é o preço da Câmara, que é mais barato do que qualquer outro lado cá fora, certo? Mas já é natural. Fátima, Em qualquer certo? empresa, o Pronto. refeitório da empresa é mais mas barato. é certo, não é? Portanto, Tinha que ser mais sai caro. Não estou a dizer que seja mais caro. Estou a dizer, é comparado com os outros que estão cá Já é um fora, benefício. que ganham 500 ou 600 euros, apesar de tudo também fica mais barato. É exatamente isso que eu estou a dizer. Não, mas por isso fica é que mais havia- barato. E também fica barato ao município e a todos nós que estamos a pagar, aquela pessoa que está em Sacavém, ou que está em Unhos, ou que está não sei onde, agarra no caminhão ou no... Dizes no tu. Estou a dizer. Mas eu vou discutir para isso aquelas pessoas contigo. que fazem isso. Mas, ó Fátima, mas agradeço que me deixaste sim, terminar. deixa. Pegam no carro e ganham esse subsídio, mas vão lá ao refeitório e gastam o dinheiro de todos nós também. Se isso acontece, atenção, eu estou a levantar para o caso disso, se isso acontecer. Nós temos ali um caso, mas eu também não duvido, porque eu também já conheço mais ou menos como é que as coisas processam, eu também não tenho mínima dúvida que isso deve acontecer com muitas outras pessoas. Fátima, eu acho que efetivamente quem ganha 500 euros, este é realmente 20%, são cerca de 20% do ordenado. Devem lutar por esses direitos. Muito bem, mas também acho que também os devem exercer de uma forma equitativa e olhando também para aqueles que estão ao lado. E olhando que não é simplesmente desbaratar o dinheiro público. É claro que para estes trabalhadores isso faz falta, mas é preciso não esquecer que o nível de vida que, apesar de tudo, a função pública tem e as regalias que tem, apesar de tudo, não se compara a muitos outros que estão cá fora. E o que as pessoas dizem, não, porque as pessoas têm um sistema de saúde que muitas outras cá fora não têm. Mas qual sistema de saúde? Qual sistema? As pessoas têm possibilidade de ter refeições que as outras pessoas cá fora não têm. Mas depois têm, tira-se aqueles cá fora não estão. O sistema de saúde tem mudança agora. O que eu estou a dizer, Fátima, não estou a dizer que as pessoas devem perder isso. É o que eu acho que as pessoas às vezes devem olhar também para o lado. Lá fora não tem, devem olhar para o lado. devem Devem olhar ter. para o lado. É isto que eu estou a dizer. Devem olhar um bocadinho para o lado. E ver o próximo. É apenas e tão só isto que eu estou a dizer. Sabes qual é o problema? Os É que deputados só já os sabem. trabalhadores conseguem olhar para o lado. Só os trabalhadores neste país é que conseguem olhar para o lado. Tudo o resto, olha em frente só e para o bolso. Esse é que é o drama. Pois, mas é. Esse é que é o drama. Oliveira Dias. Começar pelo fim. Ao longo da minha vida, já são 47 primaveras, tenho assistido a muita gente a passar do privado para o público. Do público para o privado, nunca vi ninguém também. não conheço ninguém, não me ocorre ninguém. Também não conheço ninguém. E normalmente as pessoas mudam para melhor, não vão mudar para pior. O meu irmão é funcionário público e ele diz-me exatamente aquilo que vocês me dizem. Trabalha Eu digo- onde? Administração Central, local? Central. Ah, E eu digo muitas vezes, então, mas tu achas que o privado é que é bom? Vem para cá. E ele não vem. Está lá há 30 e tal anos e continua. da Eu Administração Central. peço Central. desculpa pela É que há muitas interrupção. realidades na Administração Pública. Eu sei que sim. Eu peço desculpa pela interrupção, mas houve quem mudasse da administração pública para o privado. Claro que há. Claro, muita gente. Eu Bem, conheço um, pelo menos. Não me estou a referir Pronto. à Celeste Cardonas, que eu sou
Não, geral eu também pronto, não. enfim. Excelente exemplo. Eu sei, então já há dois. Enfim. Excelente exemplo. Então já há dois. 10 mil trabalhadores da PT que passaram para o privado. Do Mas público para o agora, privado. redirecionando, o nosso debate para Empresas do aquilo, que setor do está, Estado. para aquilo que é o objeto do Fórum Resolver de hoje, em relação a esta greve do SEMAS, isto é tudo muito simples. O problema é que os sindicatos têm direito, efetivamente, de fazer recurso a esse instrumento que é a greve. Agora, eu só não percebo é porque é que só recorrem a esse instrumento. Parece que não existe mais nenhum instrumento numa atividade sindical que não seja a greve. Também não é verdade, Bem, Oliveira Dias, você neste está mal caso- informado Neste e caso, acompanhou isto é mal o muito processo. simples. Fátima, eu não interrompi. Neste caso, isto é muito simples. Estamos a falar um despacho, isso ainda foi o saudoso... Não é despacho, é uma deliberação de Câmara. Mas bem, Sim, senhora, do tempo do Severiano Falcão. do Severiano de facto. Falcão. Era isso que exatamente. você queria dizer. Saudoso Severiano Falcão. Gostava muito dele também. Se efetivamente isto é um direito adquirido que agora simplesmente foi colocado no lixo, então é simples. Qualquer decisão judicial repõe a realidade dos factos. Mais uma vez vou contar mais uma história de um outro amigo meu que por acaso estava na Câmara de Loures, depois veio para a Câmara de Odivelas, para o município de Odivelas, e um direito que lhe foi à época negado, agora foi-lhe reconhecido pelo Tribunal, vejam bem, tantos anos depois, mas sabe tão bem receber o bolo tudo junto. E, portanto, fez justiça e ele fica... Felizmente não estava no cemitério. Pronto. Não, ele é um jovem como eu, ainda assim. Mas, o que eu quero dizer aqui é, quando temos um problema com a nossa entidade empregadora, não me parece muito adequado irmos logo para a greve. Mas não fomos logo para a greve. Ir logo para a greve. Não é foram verdade para a greve. isso. Então, o que é que Você fizeram? conhece mal o processo. Diga assim, eu não sei. Nós estamos aqui Fátima. a discutir a greve dos SEMAS. Claro. Sabe porquê? Porque é a arma mais poderosa que os trabalhadores têm E foi a teve única. efeito E impacto. o que é que fizeram antes Mas da até greve? chegarmos a isso, E qual foi o que é que fizemos fizeram antes da muitas greve? outras coisas, Sim, está a ver? tais como? Está bem. A Fátima aí tem vantagem sobre nós. Concretizo A Fátima, uma. como esteve Não. envolvida... Mas Aliás, Oliveira Dias, a Fátima fez um favor de mandar um mail com informação. Fizemos concentrações à porta do município, fizemos desfiles pela cidade de Loures. Tem vantagem, sobre isso tem vantagem. Está Fizemos envolvida no processo. abaixo-assinados. Pronto, Está a ver? fizeram Num todo tempo esse muito conjunto de curto. coisas. Pois, está a ver? No Todo entanto- esse conjunto de coisas. Não interessa. O que interessa é a greve. Desculpa, Pronto. não ponha palavras nenhuma. Ah. Fizeram todo esse conjunto Pronto, de coisas. fizemos. Foi bem feito. Porque ninguém tem prazer em ficar sem 2 dias de salário. Como digo, Ou como você acha? digo, Fátima, tem que Barão- concordar uma coisa. Barão das Neves. É que desculpa lá, alguma dessas medidas não tiveram Quem é que... impacto. Luís, deixa de ser provocador. Eu já lá vou. A questão Não, é- deixa de ser Fátima, provocador. Eu não A estou a questão- provocar. Dê-me atenção a mim que eu não Barão estou a das Neves, provocar. Barão Dê-me das atenção. Neves. Eu também não interrompi. Desculpe, tens razão. Eu tive respeito por todos. Tem gostava toda a razão. Tem que razão. houvesse Olha, reciprocidade, peço no mínimo. desculpa. Eu peço desculpa. Não, podem interromper Eu peço quando é desculpa. pertinente, eu não me importo nada. Eu peço desculpa. Mas neste caso, isto para mim é muito simples. Se é um direito adquirido, que foi agora negado, então isso vai ser reposto, é só ir a tribunal e pronto, e resolve-se a questão. O Carlos Teixeira que vá. Se efetivamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, o Engenheiro Carlos Teixeira, tem razão, isto é, se o fundamento que está na base da retirada desse benefício ou dessa verba é efetivamente uma ilegalidade, então é completamente inconsequente quantas greves possam vir a fazer. Porque ele nunca vai poder ser reposta. E esta é que é a realidade. Agora, o meu problema, que sou odivelense, e o meu problema é este. O meu problema é que a acumulação daquilo que eufemisticamente chamamos de resíduos sólidos, a porcaria, o lixo, não é? Pois. Acumulado nas ruas, isto levanta um problema de saúde pública. Vocês já viram aqueles ratos assim deste tamanho, maiores que o gato que eu tenho lá em casa? Mas porquê que a pois Câmara- é, eles aparecem logo, são os primeiros a aparecer, Sim. quando o lixo se acumula nas ruas. Provavelmente porque o Departamento de Ambiente e a Agora Câmara de dizem-me assim, Odivelas não fazem desvalorização. mas contrataram umas empresas para fazer a coisa. Bem, Pois. o que eu digo é, Pois, se mas tiveram contrataram, dinheiro para contratar uma se caminhoneta. contrataram, deviam ter contratado mais. Porque lá no meu bairro, o lixo amontoou e ninguém o foi lá buscar. Onde é que se embora? Desculpe. Famões. É que Tá se bem. fosse aqui em Odivelas houve uma urbanização. Pois, eu que foi moro logo no município de tratada Odivelas, domingos. designadamente na freguesia de Famões. Pois. E, portanto, isso é que me preocupa, sinceramente. Isso é que me preocupa. É haver aqui um problema de saúde pública. E saúde pública porquê? Porquê? Sim. Por causa dos ratos. Os ratos é ratos já existem competência, há muito a tempo. Não só, competência não só. da Já existe Câmara há de muito Odivelas. É a gente baralha competências da Câmara com competências dos serviços e quando dá jeito baralhamos isto tudo. Eu até lhe posso fazer uma baralhação ainda melhor. A culpa disto tudo é do Partido Socialista. Mandem Loures e mandem Odivelas. Claro. Está a Então, mas ver? havia de ser de quem? Mandam mal num sítio e noutro. Havia de ser de quem? Mandam mal num sítio e noutro. E não vale a pena a gente estar aqui nesta velha guerra
contra Odivelas e Lojas, porque isto é tudo mandado pelos mesmos. Não, E o objetivo vocês é que todo estão mesmo. nessa guerra. Não. Vocês ainda não Não, resolveram, ainda não resolveram um ouça. problema, ainda O não mataram o objetivo pai. de uns e de outros é o mesmo. Ele já disse qual era. Acabar na privatização dos serviços e abrir essa- áreas de negócio atenção. para o privado. Não tenho Tudo o que dúvidas. seja, eu não disse isso, não tenho nada, atenção. Fátima, Vamos olha, não deixar- ponha na minha boca Olha, coisas que eu não disse. Deixa-me levar Os isto. dados, diretamente ouça, Deixa-me é dar a isto. conferência da Câmara de Odivelas Oliveira diz, pode proceder à desratização Sabe, regular. os ratos não sabem ler. Essa é a primeira. E, Pois não. não sabem ler. E o que eu sei Não, há é... ratos que sabem E o que ler. eu sei- e o que eu Estão sei bem é- contados neste país. Quando Alguns Por que acaso sabem. isto são mais acumula- ratazanos. Alguns que sabem. Quando o lixo acumula, eu não sei como é que se chama, a população de ratos é logo a primeira a aparecer. Com desratização, sem desratização, eles aparecem. verdade. E depois temos um problema de saúde pública instalado. E não se pode ignorar uma coisa destas. E nós? portanto, o meu apelo é, sempre que houver uma greve do género, pois aqui os órgãos municipais em Odivelas têm a obrigação de providenciar a remoção destes lixos. Posso só Se os senhores interrompê-lo estão em uma greve, coisa? têm que ir buscar alguém que não esteja em Posso só greve. interromper Não uma pode. coisa? Não podem. não Aquilo podem. que a Câmara de Odivelas Pode haver fez... substituição de Aquilo que a grevistas. Câmara de Odivelas Isso, fez... isso é, Não olha, pode. isso é o link, para utilizar uma linguagem informática de Barão da Isabel, é Aquilo o que a link, Câmara de Odivelas Não fez pode. é absolutamente ilícito. isso é o link para a outra É- questão, é que absolutamente ilícito. é urgente cortarmos isto de cordão Não, umbilical, mas eu sei que você... que ainda nos liga. Acabar que com a ainda greve, nos liga acabar com a agora. greve. Terminar. É absolutamente ilícito e vou-lhe dizer só... O PS está nesse caminho. Ainda só falei minuto e meio, de 4 Deixa-me minutos. só dizer estou isto. tempo a interromper. Deixe-me só Bem, dizer eu isto. realmente tenho que Deixa- entrar a favor do Oliveira Dias. É que, Ó, Fátima, O hospital, o tempo o que hospital a Fátima existente falou, no Conselho incluindo o tempo que de Loures, me cortou a minha palavra, e pediu agora já ao, para ser recolhido o lixo. ao Oliveira Dias já começa a ser demasiado. Exatamente por razões Eu acho que devia haver um Fátima. bocadinho de Fátima. equidade aqui também. Fátima. A Câmara de Odivelas não colocou ao piquete de greve nenhuma necessidade de vir recolher lixo junto às escolas. Se o tivesse colocado, o piquete de greve tinha vindo. Conforme fomos recolher ao hospital. Fátima, duas deixa-te vezes. terminar, Recordo- deixa o Oliveira Dias terminar, faz favor. Recordo-lhe que o município de Odivelas não Eu tem sei. representação nos SEMAS de Não, Loures. não, mas pode... Logo, presta Fátima, serviço. logo, Fátima, deixa- Não, isso Parece-me não, pacífico, não pode No- sequer no fazer seu chegar tempo- preocupações no seu Não é tempo, ao desculpa Conselho de para Administração. isso. No Não é seu tempo, desculpa a dar para essa isso. Porque explicação. não tem representação, não tem Agora direito sou a eu, voto. não é? É um direito adquirido, rapidamente será reposto pelos tribunais, até porque funcionam bem, já vimos que sim. Fátima, Se deixa é o uma Oliveira Dias ilegalidade que está terminar, na faz base do afastamento dessa, E a gente dessa vota verba. 4 em favor. Deixa 4 o anos, Oliveira É Dias- nosso deixa o género Oliveira todos Dias os dias. terminar. Não faz vale a favor. pena fazer greves porque não vai ser possível repor uma coisa Não, que é o ideal ilegal. é a malta estar em casa de 4 anos, em 4 anos vai votar. Quanto Se ao o resto? problema do Ó, licenciamento Fátima, Quanto ao tiver- resto? Deixa o Oliveira Dias Quanto ao terminar, resto? faz favor. Tarda uma solução que nos desvincule neste parâmetro de Loures. Cortar o cordão umbilical, avançarmos nós para uma solução, independentemente do formato que ela tenha. Não tenho nada contra as parcerias público-privadas. Já tive a ocasião aqui de dizer que isto é como o Ferrari. que os O trabalhadores- Ferrari, se for bem utilizado, é um bom Formarem carro. Se for esses mal serviços, utilizado, não é um farão mau greve. carro. É como tudo na vida. E, portanto, o que nós temos é que ser autónomos nessa matéria. Oliveira Dias, Odivelas não tem escala, nem viabilidade, nem Fátima. sustentabilidade económica Fátima. Isso é para conversa. coisa Começa nenhuma. a interromper, eu também começo a interromper. então, Ainda estão nesse Deixa registro. terminar. Há 13 anos, Deixa era o que terminar. diziam. Não, este é o meu. Era o que diziam Fátima, para temos contra a que criação do cortar o município de microfone à Odivelas. Fátima. Agora não se está a portar bem. Hã? Está a estabelecer o diálogo que eu Temos não que quero cortar, falar. temos que cortar o Estou a microfone responder, à não posso Fátima. deixar isto sem resposta. Oliveira Dias, Isto é um termina, diálogo faz do favor. passado. Vamos lá terminar. chama-se Vamos lá tática. terminar. Sem mais Chama-se tática. Então, interrupções. para terminar, Fazem favor, sem mais para terminar, interrupções, deixa o Oliveira Dias para terminar, Odivelas está com os olhos postos no futuro, não estamos com os olhos postos no passado. Tivemos que evoluir e a dinâmica conduz-nos a Você isso. está a falar de Código. Quer se goste, Fala de velas. Fala de Aquela velas. parou- aquela está parada há 14 anos. Atenção, Você mora em Odivelas. não estou a falar de Deixa- Odivelas de deixa Ferreira o- do Alentejo. Você mora Deixa em o- Odivelas. Não, Não, Odivelas deixa, é deixa que Lisboa. parou no tempo. Estou a Há falar de 15 anos é que Odivelas. você Fátima, Odivelas. Fátima, E só evoluiu pode porque o deixar- Estado investiu cá. Desde Porque aquilo que 1970. acabou Pode de não fez reconhecer o nada. direito. Agora é uma questão de fazer Eu contas. sou há 44 anos. Pode reconhecer Pronto, ao Também tenho ao disponibilidade Oliveira para falar de Dias. Odivelas. Não, mas isto não é como na Mas nesta tropa. conclusão, o Meus maior senhores, perigo na saúde pública meus é senhores, o vamos lá- Carlos Teixeira na Câmara de Loures Vamos e lá esse Ana Amador interromper. na Paulo, Câmara de vamos- Odivelas. vamos lá Isso é que é um perigo à saúde pública. E o problema é que só votamos Ó, 4 em Paulo, 4 vamos lá anos. interromper. Vamos lá interromper isto. Isso é que é um perigo à saúde Vamos lá ver. pública. Assim, E a a gente não se sanidade entende. mental. Meus E a senhores, sanidade mental. Fátima ainda e é mais Paulo. grave. Fátima e Paulo. Assim, a gente não se entende. Pronto, então eu para terminar. Porque em casa ninguém. Outra vez. O Barão tem razão. Em Ele está casa. sempre a terminar. Não, mas é vocês dão-lhe a oportunidade de ele utilizar este argumento. Evidentemente que a culpa é vossa. Vocês dão-lhe a oportunidade é que ele utilize este argumento. Que eu não sei se
Se é verdadeiro ou não, não é isso que estou a julgar. Mas se ele o utiliza muito bem, porque é uma oportunidade que vocês lhe dão. Bem, E é tudo então, que eu não tenho a dizer sobre isso. para começar, Então, Ainda não terminamos. Só um segundo. Termina lá, faz favor. Vou terminar com uma frase muito sucinta. Relativamente já foram várias vezes se referiram aqui ao Presidente da Câmara de Louros como se tivessem andado com ele na escola. Eu não andei com ele na escola e, portanto, trato com o devido respeito. Pois, eu O também. Eu estou a tratá-lo da mesma forma que eu trato aos trabalhadores. O problema... Não, por amor de Deus. Exatamente. Termina lá. O problema de também deve Loures... ser igual. Sabe qual é o problema de Loures? E de Loures Está no PS há muito tempo. e do seu Presidente Carlos É Teixeira? verdade. É estar o PS. É que, infelizmente, ele não pode fazer outro mandato. Se pudesse fazer outro mandato, ele Graças era a eleito de Deus. novo. Não tinha Era tirado o eleito de novo. subsídio. Não, Muito bem. Não tinha pois tirado é. o subsídio, Muito se bem. fizesse outro Barão das mandato. Neves. Agora, só aqui um... Ai, não posso começar? Só um momento. Isto está a trazer um desvio muito grande nos tempos da ocupação, na ocupação dos tempos. Do qual deve ser dado o devido desconto É um painel Portanto, indisciplinar. à nossa, É um painel indisciplinar. a nossa amiga Barão das Fátima, Neves. que tem monopolizado. Barão das Neves, faz favor. Bem, eu, aliás, gostava de começar aqui por referir à Fátima o seguinte. Eu fui a primeira pessoa a dar as boas-vindas e, portanto, não Bem, Já está altere... arrependido. Já estou arrependido. Arrependido. Já estou arrependido. Porque a Fátima, além de monopolizar o debate, já me está a alterar aquilo que eu disse. Eu não disse nada disso. Leu. Mas não foi isso que eu li. É porque eu uso óculos precisamente para não ler coisas que não devo. Eu disse que a Câmara Municipal de Odivelas iria apresentar uma solução autónoma para as áreas de negócio e a Câmara dos Semanas. E esta afirmação está aqui um universo muito grande, uma Sim, panóplia sim, sim, enorme. sim, Sim, isso foi... Agora, é um Mas comunicado... eu li a moção que está na base disso. É um, percebe? comunicado da Câmara Municipal de Odivelas. Deve ser agora, ter pequenas novas postas. Em relação àquilo que aqui foi dito, Há 4 eu anos gostava atrás. de, Paulo. gostava de deixar aqui a minha opinião em relação ao seguinte. Eu não posso pôr nunca em causa, apesar de muitas e de variadas vezes não concordar com decisões do Poder Judicial, mas é uma daquelas situações em que eu não ponho em causa as decisões do Poder Judicial. Um país tem que ter uma estrutura, tem que haver para aqui... E pode ter uma razão de queixa mais E, direta. portanto, até posso ter uma razão de queixa, porque neste momento sou inclusivamente arguído aí num processo e, portanto, devo dizer que estou muito à vontade para dizer aquilo que estou a dizer, porque respeito as decisões do Poder Judicial e não posso só respeitar quando me convém. Às vezes tenho dificuldade em entendê-las, quando, por exemplo, determinados crimes são praticados e as pessoas não são, na minha opinião, castigadas como deviam de ser. Mas a Fátima vai-me permitir que eu volte novamente a si e, se me permitir, com uma laracha. Não sei se me permite. Faz favor. Mas a doutora, é só para dizer, porque vou compará-la com a doutora Manuela Ferreira Leite. E, portanto, vai-me permitir que eu brinque consigo, porque quando disse que havia vida Eu penso que a Manuela para além da Ferreira lei, fica mais aflita se tiver havido. a doutora Manuela Ferreira Leite dizia que havia vida para além do déficit. E, portanto, a minha amiga disse quase a mesma coisa, só na parte final é que alterou. Claro que há. É mal de mim se a minha vida fosse só as leis. Claro. Olha, eu ainda hoje passei um traço contínuo. E, portanto, está a ver, mal de mim se a minha vida fosse só as leis. Não é. A ver, se fosse Claro um bom cidadão, mandava a Claro multa que lá há para- vida para além das leis, mas como muito bem a minha amiga também diz, as leis são para ser alteradas, para se lutar pelas suas alterações. E permita-me que lhe recorde que nós vivemos em liberdade sindical quando aqui há uns anos queriam a unicidade sindical. Eu sou desse tempo. E concordo consigo também quando diz Bem lembrado. que os trabalhadores Bem lembrado. são as pessoas que defendem os seus direitos. Eu estou à vontade para dizer isso porque tenho 54 anos de idade, apesar, somos da mesma apesar de não parecer, Estamos mas todos tenho a dizer a 54 anos de idade e tenho 41 anos de trabalho por conta do trem. E, portanto, estou muito à vontade para dizer isto. Mas também devo dizê-lo aqui outra vez, recordá-lo outra vez, bater nesta tecla que já começa a ser, eu tenho que ter isto gravado, que é aquelas pessoas que defendem os direitos dos trabalhadores e depois têm 5 empregos. Isso é importante. E é importante que as próprias pessoas, pura e simplesmente, eu às vezes vejo pessoas que todos nós conhecemos, e não vale a pena, eu já no outro dia aqui referi nomes, posso referi-os novamente, que são do universo conhecido. Falar em nome dos trabalhadores, depois terem 4 e 5 empregos. Bem, não sou eu, bem não. Nem você, Ah, nem você, nem eu. Pronto. Mas, ouça, mas a Fátima também os conhece. É pena não ser eu, Pronto. mas Então, tenho pena. vamos lá, Já lá aqui estão há uns também 30 ter aqui anos. algo. Agora, e porque fizeram dali sinal, eu vou só referir aqui mais 2 aspectos, parece que o tempo é curto, e como eu sou pela liberdade, gosto de dar a mesma oportunidade a toda a gente. Que é o seguinte, as pessoas que trabalham nos circuitos, que a Fátima há pouco falava, fazem rotatividade de circuitos.
Sabe dizer depois se fazem. Sim, já faço. Pronto. Isso. É que parece que alguns não fazem rotatividade de circuitos e os mais velhos ficam com os melhores circuitos e os que entram mais... Há ali uma coisa qualquer mal resolvida. Pelo menos serviços eu melhorados. disse que falava nisso a um trabalhador que se sente prejudicado. E a outra questão é, eu concordo que é completamente contra a lei aquilo que a Câmara Municipal de Odivelas fez em contratar uma empresa para furar uma greve. Mas ainda fiquei mais revoltado. Foi que, ainda para mais, não foram limpar a minha freguesia. Só limparam aqui numa urbanização da moda, aqui em Odivelas. Exatamente. Quer dizer, contrataram uma empresa para ir limpar uma urbanização da moda. Opa, à próxima vez eu apelo que vão limpar Póvoa de Santo Adrião, Rua Dom Afonso Henriques, ao sul, do lado esquerdo. Limpem também lá, se faz favor, porque aquilo era um cheiro que eu não... Brandas Neves, qual é a organização? Eu queria saber. Não sei o nome. Eu sabe que eu ainda não jantei e tenho Se não dizia o nome, ele não cai nessa. Não sei o nome. Não sei o nome. Eu conheço mal Odivelas, já não sei. Muito bem. Paulo Gonçalves. É a última ronda em que estamos. Última ronda. É interessante quando falam que trabalhadores, lá por serem sindicalistas, são trabalhadores que têm 3 e 4 empregos, mas também que eu ouvi isso aqui, por exemplo, o nosso Presidente tem 9 pensões, o Marcos Mendes teve o direito de se reformar aos 50 anos, quando qualquer um dos cidadãos tem que se reformar aos 55. Eu já disse. Isso era importante também ser dito. Eu já aqui, disse. O meu amigo estava cá. Porque Eu já ou disse. somos todos iguais ou não somos. Falei no homem do Bloco de Esquerda. O Fernando Rosa? Falei no Fernando Rosas. O amigo estava cá. Exato. Não, desculpa, não me pus por aí. Portanto, Eu falei no Fernando Rosas. São todos iguais. E não me pus por aí, porque o Fernando Rosas ainda tem, parece que lá umas coisas na Assembleia da República. É melhor mudarmos de conversa. Há mais. O Fernando Rosas também, exatamente. Bem, Há mais, há muitos. Não, é que a classe política tem que dar os exemplos. Exatamente. Claro. É que quando se fala, a classe política que tem que dar os exemplos. Deixa-me interromper. É a primeira vez, mas você não foi correto, porque eu já tinha falado nisso aqui há uns tempos aqui. Mas é preciso lembrar. Estava a dizer, não é preciso lembrar, porque isso salta-me logo a Porque é tampa. fácil falar Não é assim do preciso elo mais nada lembrar. fraco. O elo mais fraco desta vida é o trabalhador. É verdade, eu também sou. É o trabalhador. Portanto, quando a gente confunde o trabalhador com aqueles que têm o poder... Eles não são trabalhadoras? São. Os deputados não são trabalhadoras? Não estou a dizer que não são todos trabalhadores. Parece que esse é o seu discurso. Eu não falei contra os deputados. Aqueles que têm o poder às vezes não são os deputados. É o poder económico, porque quem manda cá não é os deputados. Eu, quando ouvi o Belmiro de Azevedo da televisão, se me querem Estamos receber a falar de trabalhadores. na Estamos a Assembleia falar, tem que ser às isso é 8 da outra manhã, coisa. então não vou. Isso podemos fazer outro programa sobre o pois. escândalo que é, os É a lucros força que os dos bancos políticos têm. têm. Se Dizer você assim, então, quiser, é às 8 da manhã, se às você 8 da quiser, manhã. eu denuncio também Pronto. os escândalos, que é para mim eu tenho que os passar a lucros dos palavra bancos. para podermos Agora, falar, tenho estamos que a passar falar de palavra. trabalhadores. Estamos a falar de pessoas que têm 4 e 5 empregos e que vêm com a cara a fazer de mim parvo para os órgãos de comunicação social a dizer que defendem os trabalhadores. Não defendem ele taxas deles. Como tudo na vida, nem tudo é perfeito. Claro, mas é mais fácil. Esse argumento vai servir para eu escolher quando as coisas também não correrem cá para o meu lado. Claro. Paulo. Infelizmente está, porque Paulo, nem tudo é igual. Paulo, mas não é por tens uma de terminar. uma árvore estar podre que se deita a floresta abaixo. Denuncia-se. Claro. Mas E denuncia-se. denuncia-se tudo. Paulo, às vezes tens é que de não quero ouvir. terminar. Há uma questão muito importante, que é, mais uma Rapidamente para terminar, vez, a PSP, tanto os trabalhadores, no exercício do seu direito, querem impedir que aquela empresa recolhesse o lixo, mais uma vez a PSP interveio sobre esses mesmos trabalhadores. Isso tem que ser dito, mais uma vez, a mão de quem? A administração interna, porque é eles que mandam, então agora vão novamente bater aos trabalhadores, porque já começa a ser uma prática. Aí estamos de acordo. Bater aos trabalhadores porque é bonito, que é para meter medo aos outros. Aí estamos de acordo. E isto também é preciso ser dito. Protege- É isso que acontece. Bate-se aos acontece. trabalhadores e Portanto, protegem-se bate-se as não é o mais claques. fraco. Paulo, vamos Agora, há terminar. aqui uma questão, que só volta para terminar, Vai, rapidamente. é que a nossa polícia é diferente, é que no restante depois da atividade económica, mas aqueles que faziam parte dos 15, em todos os países a polícia tem direito à greve. Mas nós somos uns coitadinhos e a nossa não pode ter, porque somos diferentes. Portanto, nós continuamos a viver no século XIX e os restantes países continuam já estão no século XXI e, portanto, a nossa polícia aqui também não pode exercer esse direito que tem, porque é muito bonito a gente estar na Comunidade Económica Europeia, mas depois aquilo que é bom não se mete cá Paulo, e aquilo que é mau a gente introduz cá. Vamos terminar. Fátima, 1 minuto. Ainda sobre a violação da lei da greve, deixar claro o seguinte, portanto, já na intervenção anterior referi a questão dos serviços mínimos e o que é que ocorreu nos SEMAS de Loures e, portanto, a violação da lei da greve, nesta circunstância da greve, ao contrário do que poderia parecer, ocorreu não por parte dos trabalhadores, mas, de facto, por parte quer da administração dos SEMAS, quer da Câmara de Odivelas, quer de juntas de freguesia do Conselho de Loures.
Na sua opinião, não. Na minha opinião, sim. E provável, com factos, que sim. Em primeiro lugar, a administração dos SEMAS, quando no dia em que a greve se iniciou, tentou que saíssem carros com cantoneiros que tinham naquele dia e o seu primeiro dia de trabalho dos serviços municipalizados de Loures, portanto, um cantoneiro leva um mês a ser formado, entraram 9 cantoneiros naquele dia ao serviço pela primeira vez nos SEMAS, assinaram um contrato para começar a trabalhar naquele dia e os SEMAS, o administrador, quis que eles saíssem nas viaturas em que devem andar 2, só saísse um, porque os motoristas não estavam em greve, nem CIA, eram os cantoneiros, e obviamente que foi esta a oposição que houve por parte do piquete de greve. E isto é absolutamente justo, legítimo e em nome até, se quisermos, das mais elementares normas de higiene e de segurança do trabalho. É assim, aqueles trabalhadores não tinham condições para exercer aquela função. E, ao insistir nisto, é a administração que está a violar o direito à greve, porque não se quebram as regras nos dias em que há greve. Vamos terminar. Quem trabalha, quem está lá para trabalhar, não é para trabalhar em toda e qualquer circunstância. Porque a lei da greve também regula em que circunstâncias se está a trabalhar. Ou se está a substituir trabalhadores em greve, ou não se está a substituir trabalhadores em greve. Só ainda para acrescentar o seguinte. Muito rápido para terminar. Foi a administração dos SEMAS que ameaçou trabalhadores com processos disciplinares se não viessem trabalhar. Não foi nenhum piquete de greve, não foi nenhum sindicalista, não foi nenhum trabalhador em greve que ameaçou qualquer outro colega de se tu vais trabalhar, a gente chateia-te ou faz isto, ou faz aquilo, ou faz aquilo outro. Todos os trabalhadores que estavam em greve conviveram com trabalhadores que não estavam em greve. Qual foi a porcentagem de greve? Ainda aqui não falámos que isso também era importante. Tem que passar a palavra. E isto é assim, isto é de facto assim. Não, vocês podem dizer, isso, não, desculpem lá, é de facto assim. Tenho que passar a palavra. E papagaios de janela, eu conheço muitos. A questão é, no concreto, quem viveu os factos está em condições de falar deles. Essa alusão aos papagaios aqui na casa é muito sensível. Eu gosto imenso de papagaios de janela, claro. Luís Martins, 4 minutos. O meu amigo Paiva Setúbal já percebeu que na Assembleia Municipal ainda é mais difícil ainda pedir à Fátima Amaral para ter calma, para se calar às vezes. Bom, mas aí o moderador não sou eu. Eu assisti uma vez. Vão permitir. O moderador não sou eu. Com devido respeito, eu assisti uma vez uma cena entre vocês os dois espetacular. Depois eu não fui quanto. Às vezes é impossível. Agora aqui não. Pode ficar para off. Nós gravamos essa em separado. Os offs aqui começam a ter muita importância. Qualquer dia vamos fazer um programa sobre os offs. Bom, mas o que eu ia dizer... Fica para os apanhados de Finlândia. Eu volto a dizer que é legítimo perfeitamente a atuação dos trabalhadores neste sentido. E aquilo que eu disse há bocadinho, que era provocação, eu vou voltar a dizer. E aquilo, eu um bocadinho na sequência daquilo que o Barão das Neves disse. Ou seja, os sindicalistas que estão a trabalhar, que estão nos piquetes de greve, esses não perdem o dia de trabalho. Não é verdade? Não, é mentira isso. Não é isso é mentira. Então é mentira. Isso é mentira. Eu estou a falar dos trabalhadores estão no piquete de greve, estão em greve. Mas quem está a falar não é verdade. Quais trabalhadores do sindicato? O sindicato não tem trabalhadores. Desculpa lá, mas... Estás a confundir os trabalhadores do sindicato com os estou a dirigentes confundir. sindicais? Estás a confundir. E os dirigentes sindicais? Estás. Os dirigentes sindicais são de greve. Pois claro. Não, eu estou a falar outros dirigentes sindicais. Mas quais outros? O presidente lá da CGTP, por exemplo. Mas se ele nem é funcionário... Não é funcionário. Não recebe. De quê? Nós estamos a confundir Eu às vou fazer uma pergunta, recebe ou não recebe? Eu quando faço uma greve uma pergunta, eu estou de greve. recebe ou não recebe? Recebe o quê? Recebe ou não Está em greve recebe? geral, claro, O diálogo Se for uma greve geral, desconta-se. Está em greve geral, Mas recebe ou não recebe? Se está em... Não recebe. Não Em recebe. greve geral, não. Não estou a perguntar. Estou a falar do senhor presidente lá. Sim. Sim. Na greve agora do SEMAS... Não recebeu. Não O que é que não tem a ver com o greve de SEMAS? Ele está sempre Está sempre solidário. confuso. Pronto, vamos... Você está a querer uma coisa Tu que estás é a querer- impossível. Está a querer que os sindicalistas façam greve. Não, eles não fazem Não, greve. fazem greve. Eles fazem greve. Isso, Fazem Eles não greve. fazem greve. Eles nunca Tu fazem tens greve. isso na Mas cabeça. isso é mentira, isso é mentira. Eu aproveitava para Isso é dizer o mentira. seguinte. Os trabalhadores descontam... Quem nunca faz greve é os patrões, pá. Os trabalhadores descontam. Só um de cada E vez. também E houve já local, fizeram houve patrões a fazer greve para obrigar os trabalhadores a entrar nessa mesma greve dos porque apesar de caministas. tudo, não é por favor, é mais algo que passam a ter mais razão. Não é por interromperem os outros consecutivamente. Quem para entrou fazer em razão. diálogo, Mas eu quem não provocou estou o em diálogo foi o Luís. Não, é que a mentira não posso dar sempre a passar, que depois mas passa como eu a ser estava a verdade. dizer, Paulo. eu estava a dizer, os trabalhadores que estão sindicalizados pagam 1% ou o que é que seja para os sindicatos. Qual é o apoio que o sindicato lhe dá?
Nenhum. Não é verdade Nenhum. isso. Quando efetivamente os trabalhadores têm Mas que estás a discutir Mas é agora. mentira, Posso isso é criticar ou não posso? Não, tu estás a atacar Tens os de falar sindicatos. daquilo Não, que estou a sabes. falar de Tens de falar daquilo que atacar a sabes. forma como os sindicatos trabalham. Mas que não está em discussão aqui. Mas estou eu a dizer? Ou não tenho direito a... Tu agora introduziste Ah, outro introduziste um tema. novo tema. Então desculpa lá, tem Eu que haver nova gostava, de ronda. saber, eu gostava de saber se posso falar ou não. Então tem que haver nova Eu gostava de ronda. saber se posso Mas isto falar é um ou não. novo tema. Novo tema. Eu gostava de saber se Calma, posso falar ou ele não. está a perder tempo relativamente ao tema que Estou a está a perder Ele discutir. está a aproveitar a greve Porque dos os senhores funcionários estão para estão atacar os interromper. sindicatos. O que eu estou a dizer é que os Isso é um senhores dos trauma. sindicatos, que tanto defendem os trabalhadores, que recebem 1% de cada um dos trabalhadores, Vocês têm quando que o ouvir trabalhador fazer. realmente necessita Tem de que algum ouvir. apoio jurídico, Fátima. por E tem, exemplo, e Pois, tem. verdade, tem, Gratuito. e que depois Tem lhe que ouvir. cobram, Desculpa lá. depois lhe cobram no final Paulo. da ação cerca de Isso é na 10%. UGT, Paulo. nos sindicatos da Afinal UGT. acontece. Nos sindicatos da Olha, UGT. afinal Nos acontece. sindicatos da Ah, UGT. afinal Naqueles que tu acontece. defendes. Afinal Naqueles que tu defendes, isso Paulo. Afinal acontece. acontece. Da Eu UGT. defendo nenhuns. Olha, Vamos lá ver. Os trabalhadores sociais-democratas e do CDS e do Eu PS sei. lá estão e Só que defendem me isso. cobraram Eu não nada. Pois terminei. é. Meus senhores, em É casa... confundir a UGT com a em CGTP casa- é muito Quem complicado. deve Em esclarecer casa, sindicatos em Eu casa, não terminei. em casa... Se calhar deve não- ser o CITES e o Paulo, FETES, esses eu que não- me dão Paulo, o depois. Paulo, em casa não estão a perceber nada do que Não, está é aqui a dizer. nem a gente. Não, E então, agora, se e agora há outra deixar coisa. terminar, E agora há outra coisa. Há uma coisa que Há eu não outra- deixei passar a mentira. Há uma coisa. Se não conhecem, não falam. Paulo, há aqui assim uma questão. Vocês têm que aprender a ouvir. Eu tenho que aprender a ouvir uma mentira? Oh. Vocês é agentes do Têm que, Deve ser. têm que argumentar no vosso tempo. No vosso tempo, argumentam. Mas Agora, eu quero introduzir um tema novo. depois há um diálogo que pode ser estabelecido, mas tem que deixar terminar as ideias. Se é isso, Oh, pai, nós chegamos a você lá. tem razão nisso em termos Eu- genéricos. Agora, ele Eu interpelou gostava. diretamente. Não, Ele então eu interpelou não vou diretamente. Vamos deixar... ninguém diretamente. Pois, E mas num isso eu também tema que disse. não estava em discussão. Isso eu também lhe Pronto, disse. então, Isso eu também lhe disse que ele Os provocou diálogo. sindicalistas, tanto defendem os trabalhadores, são aqueles precisamente que Meu cobram amigo, 1%. não entra em diálogo Não, e mas eu não, não estou a e entrar não em diálogo. provoca São diálogo. aqueles precisamente que cobram 1% aos trabalhadores, que no final, quando eles precisam de ajuda, não lhes dão apoio, ou lhes dão apoio e depois no final ainda lhes cobram mais ainda. Isso é O que eu mentira. gostava de saber é para onde é que vai Isso é mentira. o 1% que cada um desses trabalhadores paga. Por isso é que a maior parte das pessoas prefere não ser sindicalizada, porque sabe perfeitamente aquilo que se passa muitas vezes dentro do sindicato. E quando não sabe, passado algum tempo está a sair, precisamente por aquilo que sabe que acontece. Malandros. Relativamente à greve, exatamente, alguns deles são bem malandros. Oh, Luís Martins, vamos deixar... Eu tenho que passar ao Oliveira Dias. Relativamente à greve, se efetivamente existiu... Estão todos Na feitos de malandragem. Sócrates. Eu gostava de terminar, se faz Estão favor. todos feitos com Eu Sócrates gostava de e com terminar, e Oh, com o Passos Coelho. Paulo, Eu deixa gostava de terminar, terminar. faz favor. É que eu vou terminar, mas agradecia que me deixassem e que ouvissem realmente aquilo que um moderador, uma pessoa que tende a ser imparcial, Está a disse. ganhá-lo para a causa. Está Não, estou a tentar ver se conseguem Luís, aceitar a opinião de alguém que está termina, de eu parte. tenho que passar ao Oliveira Mas Dias. com certeza, o que eu vou dizer é uma coisa muito rápida. Os trabalhadores do SEMAS, se efetivamente existiu algum ilícito por parte das câmaras municipais, e já, se efetivamente assim já aconteceu, já existiu efetivamente a denúncia, e vamos esperar então que os tribunais assim decidam se efetivamente existiu ou não a violação ao direito à greve, que como consagra diretamente a lei, é um crime. Portanto, vamos esperar, então, que os órgãos criminais decidam e apurem as responsabilidades. Mas se realmente eu não estou aqui a fazer qualquer tipo de consideração se a Câmara agiu bem ou se agiu mal. Eu não sei, eu sei aquilo que a Fátima me disse, mas também tentei Luís, ouvir vamos aquilo que o Sr. terminar. Presidente da Câmara Passar. falou. Eu vou já terminar, apesar de ter sido interrompido diversas vezes. Eu não vou tomar partido de nenhuma das partes. Agora, os tribunais vão decidir. E não há altura, espero, quando o tribunal decidir, que efetivamente alguma das partes se retrate. Oliveira Dias, vamos Se estivermos terminar. vivos, Para terminar, Muito bem. tribunais de Quanto tempo é que tenho? 3 minutos. Eu espero bem que sim. Só 3 minutos. 3 minutos. Bom, relativamente a essa matéria, se fosse em Loures, isto é, se tivessem contratado Está uma enganado. empresa Está para enganado. em Loures, Fátima, deixa terminar, admito Fátima. que fosse um problema. porquê? Relativamente, vai ter que respeitar o Não, mas que o moderador porquê? disse. Fátima, Porque deixa se não demonstra respeito pelo que o moderador diz, não não, desrespeita mas toda a porquê? gente. Porquê? Desculpe, Fátima, Fátima. deixa Está a terminar. desrespeitar toda a gente. Sim, então vá lá, diga. Pronto. Odivelas, quer-me parecer a mim que é um caso distinto, espero que, enfim, que os tribunais consigam ver isso, porque mal seria que agora fossem penalizados os órgãos aqui do município de Odivelas por terem querido conter uma coisa que é uma barbárie, que é deixar amontoar
o lixo e a porcaria nas nossas ruas. Bem, e agora um outro assunto que também é importante e que foge um bocado ao tema. Eu vi alguns por aí uma petição relativamente ao mosteiro de Odivelas. E pese embora... Oliveira, isto não tem nada a ver com Você também está a greve desrespeitar de todos maio, agora, Pois desculpa, não. a introduzir um tema que não tem Termina nada a lá, ver com termina lá a questão Facto, da greve, quer que é dizer, para eu poder terminar o programa. Já que é desrespeito, vamos distribuir Terminar então democraticamente. a questão da greve. Eu já assinei a petição, gostava de saber se os outros também assinaram. Pronto, então, para terminarmos... Eu assinava uma petição Para para o Barão das Neves. Para, não é por aquelas para primeiras pessoas que lá terminarmos, estão. para terminarmos, vou só terminar agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença dos 5 companheiros de painel que aqui estiveram comigo, agradecer a discussão viva que aqui tiveram, dizer-vos que pelos sons longínquos que me vão aparecendo, quer-me parecer que de qualquer forma lá fora está um temporal maior do que aquele que vocês fizeram aqui dentro, mas tirando isso, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela discussão viva que aqui tiveram. Não sei se as coisas ficaram suficientemente claras e explicadas, mas, enfim, espero pelo menos que tenha contribuído de alguma forma para esclarecer algumas dúvidas que houvesse em casa. E nesta quarta-feira, 16 de fevereiro de 2001, terminamos a nossa fórmula resolvente com, creio bem, com as incógnitas por solucionar. Estes nossos matemáticos não conseguiram chegar a resultados, enfim, como eu gostaria para as variáveis que temos em jogo. Muito boa noite a todos que estão em casa, muito obrigado por nos acompanharem. Ao painel, muito obrigado pela discussão que aqui tiveram. 2 a 8 dias, cá estaremos na nova fórmula resolvente. 2 a 8 dias, o tema será a globalização e cá iremos conversar sobre Regionalização. Regionalização, desculpa. Muito obrigado. O painel, afinal, Está tem uma opinião, tem todos a mesma opinião. Como isto, quando tudo está bem, quando acaba bem. Sobre a regionalização, não temos a nenhuma opinião. 2 a 8 dias, Certeza regionalização aqui na Fórmula Resolvente no Odivelas TV. Boa noite.